o assassinato de Charlie Kirk. E pela agenda do dia passou um pouco desapercebido. Então aqui o meu comentário inicial, precisamente por essa ação. O covarde assassinato de Charlie Kirk expõe quem de verdade é o propagador e gerador de ódio e quem, com manchetes vergonhosas, intenta justificar o injustificável. Kirk foi assassinado pela intolerância da esquerda, que não precisa da palavra extrema para aumentar as suas atrocidades, mas o lado mais sombrio da história se completa com mensagens de ódio exaltando o crime e, sobretudo, da imprensa tradicional, como O Globo, um lixo jornalístico que publicou, abre aspas, influenciador de extrema-direita ligado à invasão do Capitólio é baleado durante palestra em universidade dos Estados Unidos. Fecha aspas. Como se o crime fosse justificado pela ideologia do assassinado. Charlie Kirk era um jovem influenciador americano que criou The Turning Point, considerado o maior movimento conservador jovem dos Estados Unidos. Ele defendia a liberdade de expressão e afirmava que a melhor forma de praticar a democracia é por meio do diálogo. Costumava dizer que quando o diálogo acaba, começa a guerra. Ele também apresentava um programa muito interessante e criativo chamado Prove My Wrong, Prove o Meu Erro, no qual debatia em público nas faculdades, sempre com argumentos e respeitando a opinião dos outros. Fica claro que essa narrativa barata de defesa dos direitos humanos que tanto a esquerda diz defender somente aplica à corja de canhoteiros invejosos, ignorantes, que odeiam o sucesso pela meritocracia, a liberdade de pensamentos e a pluralidade ideológica e religiosa. Não passam de um lixo social. Está ficando claro que quem defende os humanos de verdade é a direita. A esquerda mostra que não entende nada de direitos e que são inumanos por onde se olhe. Abro para você, Juliana, o comentário sobre esse assunto. Eu estou muito emocionada com essa história, né? Eu tenho um irmão mais velho que mora em Palm Beach e frequenta Mar-a-Lago, conhecia o Charlie Kirk, ele estava aflito com isso, teve algumas vezes com ele. E eu acho, como eu falei hoje mais cedo aqui na Oeste, que a imprensa tem sangue nas mãos. Porque o que a imprensa faz é desumanizar essas pessoas, é botar elas como se elas fossem coisa. A Folha de São Paulo estava basicamente chamando ele de homofóbico, igual eles faziam com o Bolsonaro. Porque a imprensa fez a mesma coisa que está fazendo com o Charlie Kirk com o Bolsonaro, é tirar o humano da pessoa. Lembra que quando o Bolsonaro levou a facada, foi vista de forma muito leviana. Quando o Trump teve a tentativa de assassinato contra ele, o pessoal disse que ele caiu, tropeçou, passou de raspão. É a mesma coisa que a gente está vendo. A nossa imprensa suja, vendida, comprada a serviço dos próprios interesses de um grupo pequeno, porque a imprensa hoje em dia, ela simplesmente atende à esquerda caviar, está assassinando 2 vezes o Charlie Kirk. Olha, um absurdo. Era um cara que vocês não conhecem nada dele, porque ele prezava, como bem você disse, o diálogo. Ele conversava, ele ia lá para as faculdades para conversar. Essa turma extremista não é a favor do diálogo. Mas não precisa nem colocar extremo. Quando você defende o assassinato ou celebra o assassinato de uma pessoa, é o mais baixo da categoria humana, me parece. Mas é porque eles chamam a gente de extremo, claro, e os únicos extremistas são eles. São eles. Se reparar, a gente conversa. Eu não tenho problema nenhum, mas desde que eu comecei a falar, né, em programas, a primeira vez que eu fui no Pânico, a minha madrinha de casamento me bloqueou, meu melhor amigo me bloqueou. Eram pessoas que me conhecem a vida inteira. Eu só vociferei publicamente a minha, né, como eu não estava satisfeita com esse governo, eles... Paf, te cortaram. Mas tem uma parte da família que é uma boa também, que te bloqueie, né? Ah, sim, pelo menos não precisa conversar mais. Tua opinião sobre o Charlie Kirk? Bom, é um tema, eu diria até, Segre, que é mais do que triste isso, é revoltante, né? Porque, enfim, inclusive as imagens, eu confesso para você que, infelizmente, a gente assistiu, a pessoa toma um tiro no pescoço, é um negócio horrível, horrível. Aliás, quem não viu, nem veja. Não, nem veja. Nem veja. Não pegaram o cara ainda, hein? Pois é.
Pois é. E não era aquele senhor, não. né? Não era. Pois é, e será que vão pegar? Também tem isso, né? Porque as coisas, às vezes também as investigações não aqui apenas no Brasil, são feitas de forma seletiva lá fora. Vamos entender que a esquerda, ela tem redes, ela está presente numa rede cultural também fora do país. Tanto que nos Estados Unidos eles estão tendo um imenso, o governo está tendo um baita de um problema com juízes, também com o judiciário, um judiciário esquerdista dentro do país. Então não é só aqui que nós passamos esse tipo de apuro. Agora, o ponto, para mim, chave dessa história toda, Segré, é o seguinte: como nós estamos classificando ou lidando com o debate público, né? Como é impossível nós seguirmos dessa maneira como estamos. As pessoas aqui dizendo que a direita que é a promotora de fake news, que a direita que é perigosa, a direita é que promove riscos, a violência da fala, etc. E, enquanto isso, as pessoas de esquerda matam. Pô, não deixam falar? Não deixam falar e assim, silenciam literalmente. Acabam com a vida da pessoa. E olha, nós não estamos falando de um ato isolado. Se nós formos buscar governos de direita na América Latina, na Europa, esses governantes que foram mortos. Sim. Nós temos o próprio caso do Trump. O Trump só está vivo por um milagre. Se ele não desviasse a orelha, ele tomou um tiro que foi muito de raspão. Por quê? Porque ele pensava diferente. Mas o agressor é ele, o extremista é ele. Dessa forma é que a imprensa desenvolve o seu raciocínio. E aí tem um ponto que a gente sempre trata aqui, e eu vou insistir mais uma vez: a cultura. A direita se preocupa muito com a estrutura de governo, mas abre mão de perceber a questão cultural. Quando tem um assassinato desse, a imprensa passa pano. Quando tem um assassinato desse e o culpado parece que é quem morreu, nós precisamos entender como o jogo político é construído dentro do país e fora mesmo do país, né? Quer dizer, há uma cultura que faz com que a gente acredite que as vidas das pessoas de direita valem menos. Que os tiros das pessoas de esquerda são de festim. Sim. E a mídia tem um papel essencial nisso, a política tem um papel essencial nisso, então é preciso a gente também entender como esse debate é feito fora do Estado, dentro da sociedade, dentro da mídia. Lembrando a nossa audiência, a qualquer momento começa ou retoma o julgamento e aí, logo em seguida, a gente vai para o STF. Até lá, a gente continua com a pauta que nós tínhamos programado. Vou deixar o Marcelo Swan, que está se mexendo na cadeira para conversar. Luiz Arthur. Segré, o assassinato de Charlie Kirk é algo gravíssimo, gravíssimo. Como bem lembrou Marcília, ontem, na hora, eu lembrei do presidente Trump. De que por muito pouco não aconteceu o mesmo com ele. Aliás, eu sinceramente esperava uma reação maior do Trump ao episódio, justamente por ele ter sido vítima de algo muito parecido. Por questão de centímetros, o desfecho da história do Trump não foi o mesmo de ontem, né? Agora, Segré, eu estou muito preocupado porque, felizmente, no Brasil, nós não temos essa tradição. Mas o clima está esquentando de tal forma que a gente começa a ver episódios como nesta semana, acho que muitos acompanharam, o Jeffrey Schichini foi expulso quase a pontapé da universidade lá do Paraná, ou seja, dentro também de um ambiente universitário, como foi o caso de ontem nos Estados Unidos, em que não se há mais diálogo. Né? Você tem dois lados se odeiam, mas a esquerda não consegue dialogar. A direita vai para fazer esse diálogo e a esquerda quer, na porrada, tirar a direita daquele lugar. Então o meu medo é que as coisas continuem escalando e daqui a um tempo nós estejamos noticiando algo parecido aqui no Brasil. Espero sinceramente que não ocorra isso e é importante que lideranças da esquerda venham a público dizer que isso é inaceitável. Caso contrário, fica parecendo, como foi bem dito aqui, que o culpado é quem morreu, o que é algo inaceitável. Mas veja só, já te passo, Juliana, mas quando a gente observa, e eu lembro que uma sexta-feira eu comparei a esquerda e a direita, em que quando a gente não gosta de alguma coisa, apago a TV. A esquerda quer derrubar a emissora, que todas as pessoas que participam sejam presas e tal. Aconteceu com Schichini na Universidade de Paraná. Por que não deixa ele falar? Apela o debate, apresenta seus argumentos e a gente vê. Eu estou faminto por debater com alguém esquerdista. Faminto. Inteligência Limitada me convidou para debater. Falei, pode debater com quem quiser, pode escolher quem quiser. Até agora não acharam ninguém que queira debater comigo das questões da esquerda enquanto a política e a economia. Então,
Eles defendem e propõem todo um monte de narrativas que não colam mais, mas quando a gente tem que debater ideias, e olha que interessante, prove meu erro. Essa era a frase que ele dizia, senta em frente de mim e me diga que eu estou errado. Professor Suano. Desculpa, a dama pediu primeiro. Não, é porque ele falou a gente tá... Eu não sei se a gente está tão longe. Eu confesso que o Chiquinho é meu amigo. Quando eu vi o do Charlie Kirk, a primeira coisa que eu mandei, eu falei, amigo, eu não quero você mais em faculdade federal. Ele falou, eu não vou. Aí mandei para a mulher dele. Falei, falei com seu marido. Ela falou, eu já falei com ele, eu não vou. Porque o Guy Kilter apanhou. Eu vi o pessoal batendo. Eles tinham um tijolo na mão. Eles estavam com coisa assim, daqui a pouco, para eles pegarem uma arma. Porque eu tinha um amigo americano, tem um amigo americano que era professor da UCLA e ele falava que nós brasileiros copiávamos o pior dos Estados Unidos, sabe? Tanta coisa maravilhosa. Então, assim, para daqui a pouco isso começar a acontecer... E aí, eu quero ressaltar de novo o papel da mídia. O Chiquinho, ele estava ao vivo, né? Eu estava vendo, ele perguntou assim para uma moça, uma menininha, por que eu não posso falar aqui? Por que vocês não querem? Muito educado. Aí ela virou e falou assim, porque você está aqui você é contra o Estado Democrático de Direito. Quer dizer, ela está repetindo aquilo que o Alexandre fala, que a mídia fala, você está entendendo? É ridículo, é isso. O Segre, só para o professor comentar, vamos lembrar que Miguel Uribe, candidato de direita da Colômbia, foi assassinado esse ano. Claro. Né? O Bolsonaro levou uma facada. As coisas estão ficando cada vez mais frequentes e preocupantes. Quero agradecer mais de 21 mil telas. Professor, perdi o Malbec hoje. Perdeu, né? Perdeu. Até às 14h30, se tiver mais de 20 mil telas, ele não ganha Malbec. E passou. Mas não perde, de qualquer maneira. Professor, a sua fala. Olha, vamos lá. Para começar, isso é um modus operandi da esquerda. Por uma razão muito simples. Eles têm o hábito de desumanizar as pessoas porque a humanidade para eles é uma abstração. E a concretude do ser humano se dá no final da história. Então, por isso, eles estão um pouco se lixando dentro da lógica da construção do processo de transformação da sociedade, quantos vão morrer. Então, é o modus operandi dele. O que é importante da perspectiva do que está acontecendo é que, dentro da lógica deles, eles só vão para este momento, para esse tipo de ação, quando eles percebem duas coisas. Ou que no poder eles já chegaram no limite, se eles estiverem no poder, e já estão sendo questionados porque eles não apresentaram solução, e eles têm o hábito de jogar para a direita a culpa do fracasso deles e ir contra a população dizendo que aquilo que eles fazem é manifestação violenta, o que justifica a violência deles, ou eles, na lógica de tentar alcançar o poder, eles sabem que eles já não têm mais chance, porque eles perceberam que eles não têm mais respaldo na sociedade. Aí eles vão para a violência física total. E exatamente para criar o caos, porque no caos não tem ordem lógica. Ou você tem ou a imposição da ordem pelo Estado, se o Estado estiver com eles, aí vem uma violência sem freio. Se não estiver com eles, o que eles fazem? Eles se vitimizam e fazem de conta que eles é que são, eles são aqueles que sofreram no processo. Essa é a lógica deles. Infelizmente, é assim que eles trabalham. Eu tive a oportunidade de fazer parte, de trabalhar com Manda. Eu tive a oportunidade de trabalhar uma vez num debate, e nesse debate aconteceu em que a gente estava, os caras estavam falando assim, olha, como é que a ditadura da direita trabalha diferente da ditadura da esquerda. Eu disse, primeiro, não existe ditadura de direita, porque a direita ela não admite ditadura, o processo da direita é diferente. Mas se houvesse isso, a diferença entre uma e outra é muito simples. Enquanto a ditadura da direita, se porventura ela existisse, quando ela identifica o inimigo, ela persegue o inimigo, ela prende o inimigo, ela tortura o inimigo, ela mata o inimigo, o que faz a ditadura da esquerda? Ela identifica o inimigo, persegue o inimigo, tortura o inimigo, mata o inimigo, mas depois ele mata a mãe, o pai, o filho, o avô. Eles eliminam todos, porque todos têm alguma possibilidade de fazer uma resposta com relação a ele. Essa é a questão. Você conhece a fábula da samambaia e do bambu? Ambos foram plantados ao mesmo tempo. A samambaia rapidamente cresceu, se espalhou e tomou espaço, mas as suas raízes são superficiais. O bambu, por outro lado, parecia imóvel, quase invisível, levando 4 anos até romper a terra. Mas nesse tempo, criava raízes profundas, firmes, que depois sustentariam seu crescimento altivo e resiliente. Quando finalmente apareceu,
O bambu cresceu alto, forte e flexível, resistente ao vento e às tempestades. Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que um juiz não deveria ser uma samambaia. A frase parece um alerta de sabedoria, mas na prática, do próprio ministro o aproxima justamente dessa imagem. Suas decisões marcadas por interpretações amplas e subjetivas, distantes do texto constitucional, revelam uma postura que se expande rápido, mas sem as raízes profundas da técnica jurídica. É uma samambaia judicial. Ocupa espaço com vigor imediato, com exuberância na narrativa, mas sem firmeza capaz de sustentar as suas determinações ao longo do tempo. Em contraste, vemos o exemplo do ministro Luiz Fux. Seu voto técnico, fundamentado e respeitoso à Constituição, representa o bambu. Discreto no início, mas com raízes profundas no direito, demonstra a estabilidade amparada em leis e fatos muito mais resistente que as folhas frágeis de uma samambaia. Fux representa um magistrado que entende que a força da justiça não está em ocupar espaços pelo arbítrio, imposição ou medo, mas sim em respeitar os limites da lei e a harmonia entre os poderes. A crítica é clara. Enquanto a narrativa de Alexandre de Moraes se apoia em decisões expansivas que limitam liberdades e concentram poderes, o exemplo de Luiz Fux aponta para o equilíbrio técnico e para a segurança jurídica. Moraes pode se apresentar como crítico da samambaia, mas suas ações o aproximam dela. Fux, com discrição, mostra que o bambu é o verdadeiro símbolo da magistratura sólida. O futuro, porém, não está escrito. Assim como o bambu leva tempo para emergir, a direita conservadora e liberal da política brasileira também deverá continuar construindo suas raízes na sociedade. Em 4 anos que passaram desde a última eleição, apanhou. E apanhou muito. Mas em pouco mais de um ano poderá modificar de forma democrática a realidade jurídica e política do país, fortalecendo instituições, devolvendo equilíbrio e resgatando a liberdade. É verdade que hoje não vivemos um tempo de desequilíbrio institucional? Não, vivemos sim. Mas a história ensina que ventos mudam e que estruturas frágeis não resistem para sempre. O bambu, com suas raízes sólidas, pode resistir até mesmo e transformar a paisagem. Porque a samambaia pode ocupar espaço por um momento, mas é o bambu que resiste a tempestades e molda o futuro. Porque a samambaia pode chamar a atenção dos desprevenidos e mal informados, mas é o bambu que sustenta a floresta, e será a força desse bambu que vai sustentar o nosso amado Brasil. Segré, eu vou te falar muito sinceramente, esse é um dos teus textos que eu mais gostei. Eu vou te dizer por qual razão, cara. Quando você fez essa comparação entre as duas ações, você também falou do que nós somos. Talvez nós não sejamos o bambu, mas nós temos obrigação de ser. Nós, a oposição e a sociedade. A gente tem que acreditar que tem uma saída e a gente tem que fincar as nossas raízes. Nós vamos ser atropelados, mas as nossas raízes vão ter que continuar. É curioso que quando você falou do teu editorial, e antes eu disse, eu estou muito triste, e a minha tristeza vendo o que está ali, e olha que você jogou a comparação, a minha tristeza decorre de uma única razão. Nunca na história do nosso país a nossa magistratura caiu tão baixo. Nós temos juízes espetaculares, mas que eles não podem fazer nada. Eles também têm um dever moral de serem bambus e se organizarem para não permitir aquilo que nós vimos ali. 3, 4 falsos juízes, porque é assim que eles se apresentam, que ao invés de ter a autoridade, exigir essa autoridade pelo comportamento e pela dignidade das suas ações, das suas palavras, dos seus atos, estavam ali se justificando. O que eles fizeram ali, juiz, eu tive a oportunidade de ver juízes de verdade. Eles não se justificam. Eles falam as decisões, mantêm a postura, mantêm a capacidade, a dignidade, a altivez e digam, se vocês tiverem algo contra,
por favor, manifestem dentro daquilo que a legislação permite. E eles não precisam se justificar. O que nós vimos ali foram samambaias se justificando. Sim. Porque fizeram o que fizeram. Eu nunca vi uma magistratura caindo tão baixo. O teu texto diz diretamente sobre isso. E uma questão que me chamou a atenção, esse pedido de vídeos. Quando a gente tem que colocar vídeos e veicular vídeos aqui, tem pauta, tem número, colocamos e medimos a quantidade. Aí estava tudo organizadinho, André. E não pode, porque é muito pior lá, porque é exatamente o que a gente chama no direito, né, de julgamento surpresa. Você não pode ter julgamento surpresa, não se fere justamente a possibilidade da ampla defesa. Então, quando aparece de surpresa ali um vídeo, ninguém sabe, a defesa não pôde dialogar com aquilo, não pôde defender-se daquilo, e eles vão colocando como se estivessem apresentando uma palestra e não julgando uma pessoa. E eu quero crer que eles estejam, sim, apresentando uma palestra, porque não se trata de um julgamento. Eles estão fazendo tudo isso para a TV, eles estão fazendo tudo isso para o público, o respeitável, entre aspas, público, e não para os réus. Esse julgamento é para que a versão deles colhe, e não para que aquelas pessoas sejam ou não condenadas. Infelizmente, é disso que se trata. Mais uma prova de que é um julgamento político. E, Segré, rapidamente, você falou do bambu, realmente teríamos que ter juízes bambu, mas isso me lembrou aquele meme do Silvio Santos. Eu acho que se a gente chegar e pedir juiz... cadê os juízes bambu? Eu acho que nos responderão da mesma forma. Eu lembro disso, era uma piada de uma moça, né? Uma criança. Uma criança. E cadê o bambu? Tá no teu... Pim. Juliana, samambaia ou bambu? Bambu, né? Mas eu acho que é muito, muito importante o papel que todos nós aqui da Oeste, todos meus amigos e comunicadores independentes têm, principalmente no Brasil de hoje. A gente tem que resistir, tem que continuar junto, porque afinal, né, eles não têm como matar todos nós. Eu acho que se pudesse, eles fariam. Se pudessem botar na cadeia todos nós, eles fariam. Você vê que eles agora estão tentando inventar uma maneira de tirar o Tarcísio do jogo. Eles estão tentando de tudo tirar o Nicolas do jogo. É transfobia, é não sei o quê. Quer dizer, o Tarcísio foi numa passeata, falou aquilo que ele queria, o que ele acredita, e isso é contra o Estado Democrático de Direito. É uma palhaçada, nós estamos vendo uma palhaçada. Literalmente, vocês mataram o jogo, eles estão se justificando. Qualquer pessoa, você não precisa ser um profiler do FBI para saber que quando a pessoa se justifica, ela está mentindo muito. Isso é, né, total. Então, assim, mas é isso, porque a verdade, ela se sustenta. Igual quando a gente está mentindo para pai e para mãe, eles sabem na hora, porque a gente inventa histórias mirabolantes, entendeu? Quando a gente está doente, é assim, por que você não foi trabalhar? Eu tô com febre. Aí, o chefe, por que você não foi trabalhar? Não, comecei a me sentir mal e o vizinho veio, trouxe uma coisa e liguei história. E pronto, é isso, é história. Estamos vendo história. Eles estão justificando o injustificável. É isso. Por maioria, a primeira turma do STF condenou ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar a tentativa de golpe de Estado em 2022. A pena deve ser cumprida inicialmente em regime fechado. A defesa do ex-presidente emitiu uma nota em que questiona o resultado do julgamento. A nota diz, aspas, a defesa do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, recebe a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal com respeito. Contudo, não pode deixar de manifestar profunda discordância e indignação com os termos da decisão majoritária. Fecha aspas. A defesa do Bolsonaro também afirmou que apresentará recursos tanto no Brasil quanto no exterior contra a decisão da primeira turma do STF. Na nota, os advogados Celso Vilardi e Paulo Cunha Bueno classificaram as penas aplicadas como, abre aspas de novo, absurdamente excessivas e desproporcionais. Professor Suano, tendo 3 juristas na mesa, a gente vai aprender ouvindo eles. Sim. E por uma questão de respeito ao eterno xerife, a fala é tua, Pavivi. O que queres tu de mim, se até o pranto que chora? Olha, a sessão de ontem, eu realmente tive dificuldade em ouvir. Porque, em que pese o fato do ministro Luiz Fux, no dia anterior a ontem, na quarta-feira,
ter proferido uma verdadeira aula em teoria geral do direito, filosofia do direito, teoria geral do processo, processo penal, direito penal, história do direito, em especial a história do direito penal, em jurisprudência do STF, e ter levado às minúcias, como deve ser no direito criminal, a adequação dos fatos à norma, o que se chama de subsunção do fato à norma, que, pela Constituição do Brasil, deve ser feita de maneira estrita. Se o verbo do golpe de Estado, por exemplo, é depor, não se pode aceitar nenhum outro fato que não seja diferente da ação de tentar efetivamente depor, de executar a deposição, o que seria impossível no caso de autogolpe, mas esse estritamento que a Constituição manda, não só a Constituição, todo o direito penal moderno, manda que em direito penal, no direito tudo tem que ser legal. Mas em direito penal a legalidade deve ser estrita. Você não pode alargar hipóteses, você não pode fazer analogia, você não pode ampliar o escopo de aplicação da norma. Tem que ser estrito, fechado, justinho, justinho, igual a camiseta do Flávio Dino. Mas não foi assim que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Depois daquele voto primoroso, em que pese, repito, o fato de o Luiz Fux pro povão, em 672 julgamentos de cidadãos comuns, pelos mesmos crimes, pelos mesmos fatos que Bolsonaro e outros 7 réus foram julgados nessa semana, ele ter votado, ter reconhecido a inexistência de cerceamento de defesa, ele ter condenado essas pessoas por crime de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, dano ao patrimônio público e dano ao patrimônio tombado e também à organização criminosa armada, em que pese esse fato, no seu julgamento ele disse, depois de ler aquele tsunami de documentos, que foi disponibilizado 5 dias antes da audiência, há notícias de que por conta de senha e desorganização, o download desses documentos, eles não tinham sido completados até o 3º dia anterior ao da primeira audiência de instrução. Depois daquele tsunami de documentos, ele mudou a sua ótica sobre o tema, foi o que ele disse. E ele fez um voto minucioso, contando o intervalo de almoço e os 2 breaks de 10 minutos, nós tivemos aí quase 15 horas de leitura, da pronunciamento da leitura do voto. E foi, de fato, muito minucioso. Na sua leitura, não sei se tem mais no acórdão, foram 25 doutrinadores nacionais e internacionais citados, jurisprudência para todos os gostos, jurisprudências inclusive daqueles que estavam votando contrariamente a ele. Depois desse banho de juridicidade, de como deve ser feita a aplicação da lei penal, é claro que começaram os ataques antissemitas ao Fux, que é o primeiro judeu brasileiro a ocupar uma cadeira de ministro do STF. Começaram ataques antissemitas, típicos do nazismo da Alemanha das décadas de 1930 e do começo da década de 1940 contra ele. Ele foi atacado como era atacado um judeu na Alemanha nazista, mas isso tem sido levado pela imprensa com a normalidade de quem apoia um grupo terrorista como o Hamas. Isso tem sido apoiado pela imprensa que quando fala do assassinato do Kirk, que aconteceu também na quarta-feira, como se ele fosse um extremista de direita e o assassino, na verdade, estivesse fazendo um favor à humanidade. A sessão de ontem foi ridícula, para dizer o mínimo. Começou com o voto da ministra Carmen Lúcia, que não se amparou da mesma maneira que fez o Fux na jurisprudência e na doutrina. Ela começou com aquele... Quando você começa com aquele discurso de que hoje é um dia histórico, acabou o direito penal, as pessoas estão querendo inovar, estão querendo fazer coisas que não podem fazer. E ela assim começou, não contradisse o voto do Fux. Muita gente achava que ela fosse fazer um contraponto minucioso a tudo que o Fux trouxe, mas não fez. O voto devia estar pronto e eu nunca vi
e acho que a Globo perdeu a oportunidade também de falar do interrupting, porque eu nunca vi uma mulher ser tão interrompida na minha vida, pelo Moraes, pelo Dino, até o Zanin interrompeu a Carmen Lúcia com mostra de vídeo, ou seja, uma coisa impensável para o Supremo Tribunal Federal. Carmen Lúcia condenou a todos, depois foi seguida do Cristiano Zanin, que fez o mesmo. Então, o recado que o Cristiano Zanin ele deu ali foi o seguinte: olha, quando eu era advogado, as minúcias do direito importavam, agora não importam mais. Ou seja, se os fatos tivessem como réu o presidente Lula, eu julgaria de um jeito. Agora, como é o inimigo do Lula, eu julgo do outro. E as mensagens do voto do Zanin foram piores ainda. Não se pode criticar o sistema judicial brasileiro. Essa foi a grande mensagem. Não é impassível de crítica, e o Zanin, por fim, acompanhou todo mundo, citou doutrina do direito, só que citou Klaus Roxin, não citou um penalista brasileiro, não falou do direito penal brasileiro, e o que é pior, também foi interrompido pelo Moraes, foi interrompido pelo Dino com gracejos, e também foi interrompido pela Carmen Lúcia, e essa foi a parte mais triste desse julgamento, porque a Carmen Lúcia, numa cena que ela estava gaga, ela não sabia, ela estava totalmente perdida nos seus pensamentos, ela comparou o Jair Bolsonaro a um câncer. Ela não disse câncer, mas comparou Bolsonaro a um câncer que devia ser extirpado. E ainda por cima quis fazer uma citação de Victor Hugo, autor de Les Misérables, para tecer loas à punição exemplar, que é uma coisa da Idade Média. Ela falou, como dizia Victor Hugo, isso serve de exemplo. Eu não sei se ele diz essa frase em Les Misérables, mas a punição exemplar que Victor Hugo faz em Os Miseráveis é para criticar o sistema jurisdicional francês. Um sistema formado por homens ricos, enquanto o povo morria de fome. E qualquer semelhança com o fato de um povo que vive de bolsa, em que mais de 50% não tem casa para morar, e um juiz do Supremo compra à vista, ou seja, seus familiares compram à vista uma mansão de 750 metros quadrados, a 12 milhões de reais, sem financiamento, seria mera coincidência se a Carmen Lúcia não tivesse trazido essa citação sem nexo no seu aparte ao voto do ministro Cristiano Zanin Martins. Ou seja, é tudo muito bizarro, e foi bizarro também, e eu finalizo aqui, o fato de o Alexandre de Moraes já ter iniciado a dosimetria da pena ontem. Por que ontem? Ontem foi 11 de setembro. 11 de setembro, faz 24 anos que as Torres Gêmeas foram derrubadas por terroristas islâmicos em Nova York, em 2001. 11 de setembro, o Alexandre de Moraes ele é cheio desses recados, como a multa por litigância de má-fé ao PL, no valor de 22 milhões, já que o número do partido é 22. Então ele escolhe fazer a dosimetria já no dia 11 de setembro como um claro recado, uma brincadeira macabra, um sarcasmo, um abjeto ao Donald Trump, que é amigo do Jair Bolsonaro e tem criticado a conduta do STF. Então, é uma mensagem tipo, esse é o 11 de setembro que eu provoco no Donald Trump. Mas essa ideia é tão esdrúxula que ele acaba ofendendo todo o povo americano. Porque nós temos 19 terroristas israelenses, especialmente no momento em que o Brasil apoia terroristas do Hamas, que mataram 2.977 pessoas, civis honestos com os ataques às Torres Gêmeas, e o que é pior, depois, e fazendo troça, e fazendo piada do voto de um colega que é o primeiro judeu brasileiro a ocupar a corte. Quando você pega tudo isso, Paulo Neto, sinceramente... Você vai mandar eu fazer o quê? Não, mas quando você pega tudo isso que você explicou com perfeição, não se trata de casualidade, não. Exato. Agreguemos mais uma. O dia em que Maria Corina Machado foi decretada inelegível, foi o mesmo dia que o Bolsonaro foi decretado inelegível aqui. Isso mesmo. Pode ser casualidade? Pode. Mas as casualidades, às vezes, não se encaixam tão fácil. A Revista Oeste nasceu com um propósito claro: romper o silêncio. Enfrentar as narrativas impostas pelos donos do poder e defender a verdade,
custe o que custar. Agora, chegou o momento de convidar você para fazer um investimento de longo prazo na liberdade de expressão e no futuro do país e das próximas gerações. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. Depois da impecável fala do Pavinato a respeito de todas as incongruências de ontem, isso começou agora, vamos a ouvir também o Caivano e o Marsiglia. Vocês gostariam de ver quando Zanin falava todo o contrário ao Zanin? Então, roda aí o vídeo, por favor, Eduardo. O ex-juiz Sérgio Moro conduziu toda a fase de instrução desta ação penal. Conduziu com claros objetivos políticos, em busca dos aplausos e para construir uma imagem de combatente, que é, evidentemente, incompatível com a figura do juiz. Para saber se há suspeição ou não, basta verificar onde está hoje o ex-juiz Sérgio Moro. O ex-juiz Sérgio Moro assumiu um cargo político no governo eleito, depois que o aqui apelante foi impedido de concorrer nas eleições presidenciais. Então, esse fato por si é suficiente para mostrar toda a atuação política, com o devido respeito, que norteou a condução deste processo. Quando se fala em suspeição, é preciso ter em mente a teoria da imparcialidade objetiva, segundo a qual a estética da imparcialidade é o que deve prevalecer. Se houver dúvida sobre a imparcialidade, há que se reconhecer a suspeição. Caivano, se eu trocar Moro por Moraes, a fala fica igual, ou não? Sim, e veja só, né? É interessante ele citar imparcialidade, suspeição, algo que não acontece desde que o ministro, agora ex-ministro aposentado, Marco Aurélio Mello, se julgou suspeito no caso do Fernando Collor de Mello, por parentesco. Então foi a última vez que o STF fez isso, e ó, já se vão aí perto de 20 anos. O Pavinato citou estado de exceção, né? E eu, desde o princípio desses acontecimentos, eu fiz a comparação entre o 8 de janeiro e o incêndio do Reichstag. E aí eu trouxe 9, até a seu pedido, eu trouxe 9 comparações aqui para que vocês aí no chat digam para a gente se eu estou falando do Brasil ou se eu estou falando da Alemanha. Então vamos lá. Um ex-presidiário disputando uma eleição. Vai anotando, isso é muito importante. Eu vou te pedir para você, não vou fazer um corte do teu corte, porque isso é valiosíssimo. Quando eu ouvi isso na LESP que você mencionou, eu pedi, leva. Deixei só esse. Mas preste atenção no que Caivano vai ler agora e você diga se isso é Brasil ou é outro país que ele já adiantou, a Alemanha. Vamos lá. Um ex-presidiário, vai contando nos dedinhos aí, um ex-presidiário saído da prisão para disputar uma eleição. Segundo, uma eleição tumultuada, para ser muito educado, nada imparcial e onde pairam suspeitas na contagem. Terceiro, um evento marcante que altera a percepção da opinião pública, ou seja, do povo, quanto a inimigos da democracia. Quarto, somente um ministro gordo e de óculos sabe a verdade dos fatos. Presenciou, viu, assistiu. Quinto, prisões em massa. Sexto, um decreto de intervenção na mesma noite. Sétimo, uma minuta de golpe encontrada na sede de um partido. Oitavo, cassação de parlamentares. E nono, julgamento espetacular dos inimigos da democracia. 9 dedos é golpe. Olha, só para acrescentando, para quem lê a extensa biografia do Ian Kershaw sobre Hitler, ele diz o seguinte:
Ele 900 e foi tantas páginas. solto por juízes a despeito das provas robustas da acusação. É isso. É o que Kershaw diz exatamente isso no livro. E é engraçado essa biografia que te fala, tem 900 e tantas páginas, e no prefácio ele reclamando do editor que fez ele cortar pela metade o estudo que ele tinha feito. Agora, O de tamanho da qual é história. esse país? Porque eu diria tranquilamente, Brasil. Brasil? É muito similar, né, Segre? Mas foi na Alemanha nazista. Hitler era um ex-presidiário, como o Pavinato acabou de contar, e todos esses casos aqui que eu relatei aconteceram eu lá. quebrei o clima do suspense, desculpa. Mas merecia essa inclusão. Com certeza. E esse ministro foi Hermann Göring, que era gordo, O gordo. grande. Só que a diferença é que ele era um herói de guerra, né? Compara com outro gordo de óculos, ele era um herói da Primeira Guerra Mundial. Para finalizar e te devolver, Segre. Hitler mandou assassinar Göring depois. Sim. Porque ele começou a ganhar tanto poder. Natural, né? Entre os comunistas e e ele foi nazistas. caçado, e ele, na Noite dos Cristais, e pego com os rapazes que ele costumava desfrutar. Não, você está confundindo com Ernest Röhm. Ah, é o Röhm, esse é o Röhm. É que os dois eram gordos. Exatamente, verdade. os dois eram gordos. Confundi, me desculpe, eu retiro o que eu falei. O Ernest Röhm, já que ele citou, era o presidente, vamos chamar assim, o líder da SA, uma polícia do partido. Mas vamos lá, prestem bem atenção, polícia de partido, né? Para finalizar então, democracia não combina com um tribunal de exceção. Agora, o Brasil não só está repetindo a própria história, como copiou o que há de mais nefasto, houve de mais nefasto na história da humanidade. Então, rapidamente aqui para você ter mais um dado. No Brasil, fruto de um golpe militar acontecido em 1930 por Getúlio Vargas, ele importa o Volksgerichtshof alemão, que era um tribunal do povo alemão só para julgar opositores, e traz para o Brasil. E chamava-se Tribunal da Segurança Nacional. E julgou, só para vocês terem uma ideia, 10 mil pessoas, condenou mais de 2 mil pessoas. Tinha condenação à morte. Pois bem, isso acaba em 1945, e já me adiantando para a próxima pergunta, Segre, depois, ele encerrou tudo com uma anistia ampla, geral e restrita, conhecida como Anistia de 1945, para que não só aquelas pessoas que foram condenadas fossem beneficiadas com a liberdade, mas que ele mesmo não pagasse por crime algum. Sabe por que isso não está na história? Porque ele era um fascista de esquerda. Boa. Eu lembro da última participação do Pavivi, que ele citou o artigo 5º, o inciso 43 e 44. Sobre a anistia, exato. Precisamente, sobre a anistia, e se não lembro mal, o 43 indica quais são os crimes que não são passíveis de anistia, e menciona no inciso 44 que golpe de Estado ou atentado ao Estado Democrático e Direito... Os crimes contra a Constituição e o Estado de Direito, exatamente esse é o termo. Não são prescritíveis e não são afiançáveis, mas não disse que não são anistiados. Perfeitamente. Sim. Então, aliás, ele é destacado, ele é tirado do inciso que fala daqueles que não são passíveis de anistia, graça e indulto. Ou seja, que poderíamos estar... E você viu como eu presto atenção na tua fala, né? Claro. Eu aprendo muito com vocês. Sempre. E a audiência também, e somos muito gratos por isso. Anistia seria o caminho, então, Caivano? Não existe outro caminho, Segre. Veja, anistia não é perdão, indulto e graça são. Indulto e graça para pessoas específicas e grupo de pessoas. A anistia é para os fatos, é esquecimento. O fato deixa de ser considerado crime. Portanto, a gente pode chamar de excludente de ilicitude. No caso do indulto e da graça, não. É excludente de punibilidade. O Estado é que escolhe, através do representante que tem a prerrogativa, que está lá no 84, inciso 12 da Constituição Federal, o presidente da República, pode, em nome do Estado, indultar ou permitir a graça a determinadas pessoas. No caso da anistia, isso compete ao parlamento, está no 48.8. E por que no parlamento, no legislativo? Justamente porque existe instabilidade institucional. Então ficar alardeando, como agora ele está alardeando durante o julgamento, né, quando está fazendo a dosimetria, que não cabe anistia, não cabe indulto, não cabe graça, não cabe perdão judicial, ele está mandando recado para o Congresso. Não faça, porque eu vou barrar. O que é preciso, o que é necessário agora, são homens de coragem. Votar a anistia, publicar a anistia, derrubar o veto, porque vai ter veto, vai segurar até o último dia, publicar essa anistia e exigir que a justiça
revogue todas as punições. Agora, Marcília, como continua o processo? Porque nós tivemos o único voto técnico foi do Fux. Impecável. Eu não entendo nada de questões jurídicas. Mas é intuitivo. E era muito intuitivo, porque fala, esse, em função desse artigo, dessa jurisprudência, desse autor, o que foi. Foi detonando um a um todas as acusações. Não entendi muito bem, e aí fica a pergunta para a mesa, por que ele se sentencia ou coloca como culpado o Braga Neto e o Mauro Cid. Mas isso fica como uma pergunta secundária. A pergunta é, agora com esse voto discrepante do Fux e todos os outros apoiando o de Moraes com uma narrativa que está mais para a Netflix do que para o STF, como continua o processo? Bolsonaro pode ser preso hoje, não tem embargos de recursos de, como se chama? Declaração infringentes. Eu gostei de infringentes. Não entendi o que quer dizer, mas a palavrinha é legal. Conta aí. Exatamente. Bom, primeiro que, enfim, é isso, né? Como os colegas aqui disseram, a gente está diante, ou esteve diante de um julgamento que é político, né? O Pavinato falou bem, essa história de começar com um dia histórico, tudo muito simbólico, né? Inclusive a presença do Gilmar Mendes ali, né? Como uma coisa curiosa. Supervisionando. Como se fosse um maestro ali, né, regendo o ritmo dos votos, pareceu um pouco isso. Ou como, enfim, um policial com um cacetete na mão, não sei bem qual dos dois, ou talvez os dois, mas o fato, a presença dele, que é o decano e que é o mais experiente dos ministros, é tudo muito simbólico e tudo que é simbólico não é jurídico, né? O judiciário ou votos não são feitos, não se fazem de elementos políticos, elementos simbólicos são sempre políticos. E a gente precisa entender aqui que nós deveríamos estar diante de um julgamento que é jurídico. Inclusive, a fanfarronice ao final, né, no momento da dosimetria, as piadocas do Dino, que, aliás, enfim, já encheram o saco. Já encheu o saco. Será que ele não cansa? A gente ficou cansado, já ficou ouvindo piada do Dino, todo voto. Não tem uma vez que ele fica quieto. Aquele voto em trio que foi feito, um trisal de voto, né, entre a Carmen, o Dino a Carmen, o Moraes e o Zanin, o Dino também entrando ali, quer dizer, quase um voto em jogral, um negócio... Bizarro, né? Bizarro, não é assim que se faz, né? Bom, mas o que agora... Estamos todos de ressaca disso tudo, mas o que pode seguir, o que vem pela frente? Eles publicado o acordo sendo disponibilizado para todas as partes, abre-se o prazo para os embargos de declaração. Que é quando se esclarece confusão que haja ali dentro do acordo, e com certeza vai haver já a confusão antes da gente saber qual é o texto, né? Imagina só, depois que eles apresentarem, e espero que não, fora os erros de português, que também são sempre muito típicos dos votos do Moraes, a gente vai ter que encontrar isso também pela frente. Enfim, resolvida essa parte, vem a possibilidade dos embargos infringentes, que é quando há uma divergência. Aí existe uma discussão, Segre, se caberia embargos infringentes porque um só divergiu ou se dois precisam divergir. A questão não é se um ou dois divergem, não é a quantidade de ministros, é a quantidade de divergência. É disso que se trata, é isso que fala a lei. Então, se a divergência, por exemplo, 3 ministros divergem sobre algo completamente bobo, tolo, superável, aquilo não é uma divergência relevante. Mas se a divergência é profunda, eles deveriam avaliar. Claro, a gente sempre está em hipótese quando fala do STF, mas eles têm de avaliar se a divergência é profunda, e é. A divergência do Fux foi extremamente profunda. Ele só não divergiu em relação, como você mencionou, a esses 2 condenados que realmente, o Braga e o Cid, que, enfim, é um voto até que entra, a meu ver, em contradição. Mas, de qualquer maneira, essa divergência profunda deve levar isso a ser avaliado pelo plenário, pelos 11, e essa avaliação, ela deveria ou poderia fazer com que questões como a incompetência do STF pudesse ser acolhida pelos demais. Se isso ocorresse, anulava tudo. Só que, primeiro, a composição que hoje a gente tem do plenário não vai acompanhar o Fux. Está claro que os demais... Você pode ter mais um ou outro ali que acompanha o Fux nisso, mas hoje, os 11 que estão lá não vão acompanhar o Fux, ou a maioria deles não vai acompanhar o Fux.
Então, a possibilidade de uma reversão nesse recurso é se esses infringentes forem avaliados num outro STF, num outro momento político e jurídico do país. O que, enfim, não vai acontecer, pelo menos antes das eleições. Mas Sabe o que é engraçado nesse ponto? Não tem nada na lei que fale... O que está em discussão? A lei diz que cabe embargos de infringentes da decisão colegiada que não for unânime. A língua portuguesa é claro. O que não é unânime? Aquilo que não tem 100%. Claro. De adesão, portanto, basta um para que não seja unânime. Claro. Não precisava nem ter lei, porque é a língua portuguesa. É a língua portuguesa. Mas e o que aconteceu? Em 2019, tem um acórdão que é de um recurso promovido pelo Paulo Maluf. Paulo Maluf. Certo? Que ficou fixada a tese de que no plenário você precisa ter 4 votos divergentes para ter o embargo infringente, e que nas turmas tem que ter 2 votos divergentes para ter o embargo infringente. Bom, acontece que em 2019 não estavam na corte Dino, Zanin, Mendonça e Cássio com K. Os 4 não estavam lá, então não se sabe qual é a posição deles. Porque essa tese, ela prevaleceu por 6 votos, né, a tese da divergência dupla para embargos infringentes, e 5 votos ficaram vencidos. Então a corte ficou dividida. Bem dividida. Então, o Celso de Mello e a Rosa Weber, que já se aposentaram, votaram nessa maioria da tese da divergência dupla. Eles não estão mais lá. Então ficaram 4 apenas que votaram pela divergência dupla. Quem votou pela divergência única? Pasme, Gilmar Mendes, que coisa. Alexandre de Moraes Caramba. e Dias Toffoli. Caramba! E o Gilmar ainda diz: só o legislador pode modular o que é divergência na legislação. O regimento interno contenta-se com uma divergência e este tribunal não pode mudar o regimento ao seu bel prazer. Esse é o voto do Gilmar Mendes. No recurso do... Exatamente. Quem votou a favor da tese dupla, tem que ter 2. A Carmen Lúcia, Sim. o Fachin, o Barroso e o Fux. Caramba. E nós não sabemos qual é a posição de Dino, Zanin, Mendonça e Cássio com K. Então, essa é uma questão muito estranha, porque a partir do voto que o decano, que estava lá assistindo tudo como supervisor, foi de que é um absurdo, beira ao criminoso tribunal querer modular o número de divergência, que basta ser uma para o embargo infringente, vamos ver como ele vai se comportar agora, tanto ele quanto o Alexandre de Moraes. Eles vão ter que reavaliar essa questão no caso concreto. Sim, mas esse é o mesmo Gilmar que em 2016 disse que tinha que ter cumprimento efetivo de pena de prisão em segunda instância, e em 2019 algum milagre aconteceu e mudou. Esse é o mesmo tribunal que tem hoje uma súmula, valendo uma súmula vinculante número 14, que obriga as partes, obriga o tribunal a fornecer às partes os documentos dos autos de inquérito ou de processo. E até hoje ninguém tem acesso a nada. Eu fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news, com o caso Cruzoé. Até hoje eu não tive acesso a parte das investigações que existiram em 2019. Quer dizer, eles estão descumprindo há 6 anos uma súmula vinculante, quer dizer, vinculante para os demais tribunais. Eles não se vinculam na vinculante deles. Como é que se eles não se vinculam à Constituição, vão se vincular na súmula deles. Como é que a gente pode falar, então, se apegar à jurisprudência deles? Então é um caso concreto. Agora, a gente precisa contar aqui o que está na lei. Isso mostra para o exterior que existe perseguição judicial, que isso é um tribunal político. Agora, olha isso aqui. O ministro Cristiano Zanin, presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, rejeitou ontem as alegações de cerceamento da defesa apresentadas por advogados dos réus da chamada trama golpista. Para o magistrado, não houve o chamado document dump, argumento sustentado por Jair Bolsonaro
e Walter Braga Neto, segundo o qual a PGR teria apresentado um volume excessivo de documentos em prazo insuficiente para análises. O Pavinato observou isso agora há pouco. Abre aspas. Os advogados tiveram acesso a todos os elementos do processo, fecha aspas, afirmou. Sanin frisou que a acusação descreve satisfatoriamente a existência de uma organização criminosa armada com estrutura hierárquica e divisão de tarefas, sinalizando que deve votar pela condenação dos réus nesse ponto. Professor Suano, a gente não ouviu tua voz e o público está pedindo que o Suano fale. Agradeço ao público, mas diante dos 3 juristas aqui, como você falou, a gente tem muito que anotar antes de falar qualquer coisa. Então, o que você anotou? Deixa eu ver. Ah, tá. Ele faz desenhos. Ele faz desenhos. Mas para que você tenha Também noção... não tem clamor no chat. Vocês empataram. Não, mas estão elogiando. A aí é. gente está com 3 juristas aqui, é um privilégio. Se você tiver algum filho, irmão, primo, estudante de advocacia, estudante de direito, porque não tem universidade de esquerda, tem universidade de direito, não tem de esquerda, tem de direito. Passa o link, compartilha, que aqui hoje estão dando aulas. Pavinato, Caivano e Marsiglia, Suano e eu estamos de alunos participando. Só para fazer um comentário, para deixar o Pavinato Tudo assim, é ó, comentário. mas ó, Tudo que se comenta olha é aqui, comentário. eu tinha que aprender alguma coisa contigo. Negócio do chat. Dentre várias. É verdade, é verdade. Mas só para fazer um comentário acerca... foi muito interessante ver a evidência do elemento político. Para mim, qual é a importância de tudo que os juristas, em especial os juristas à direita, estão fazendo? Para deixar registrado para a história e para os ambientes futuros... Desculpa, não existe jurista à direita, hein? O que existe é jurista à esquerda, existe jurista que conta o que está na Constituição. Boa. E isso maravilhoso. parece Tem um detalhe, que é jurista você fala direito. isso para eles, não Existe para mim. jurista que vive de juros. Só para Também. voltar... Compra a mansão de 12 Só para eu milhões. concluir, só para eu concluir. Ô, senhores, deixem o Suano falar, Não, por favor. mas se articular, eu estou me sentindo... Eu gosto quando eu vejo isso, às vezes, em determinados debates, eu me sinto um Fux. Porque aí depois, na hora que as pessoas vão comentar, todo mundo blá, 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 blá. Mas aí fica naquela. Agora a questão, não existe jurista de direita? Eu concordo plenamente. Concordo. Mas não sou eu que devo ser esclarecido disso. Isso é bom você falar, porque isso chega de alguma maneira para eles. Porque são eles que passaram a interpretar a realidade jurídica brasileira como a realidade jurídica de alguns que são de direita, por isso não merece consideração, porque estão abaixo da civilização, e deles, que são de esquerda, razão pela qual eles são civilizadores. São eles que precisam saber isso, não sou eu. Claro. Né? Mas o que eu gosto dos juristas à direita, de direito, o que quer que seja, por quê? Porque eles estão esclarecendo exatamente essas questões intrínsecas que mostram todas as falhas de motivo pelo qual o Fux chegou a um ponto de dizer isso aqui é nulo. Está errado porque pergunte para qualquer jurista, independentemente de ser de direita ou de esquerda, mas que ele tenha feito o primeiro semestre, que ele vai olhar assim, da faculdade, que ele vai dizer, pô, mas isso aqui está tudo errado. Ou então, todos os meus professores estão errados. É bem possível que eles, num decreto, numa decisão monocrática, decidam isso. Todos os professores da faculdade de direito que não concordarem conosco estão errados. Inclusive utilizando os livros que eu mesmo, Alexandre de Moraes, escrevi. Exato. É interessante, porque eu trago esse elemento, trago esse elemento. Porque se está evidenciado mesmo a questão política, eu não espero deles lá nenhum raciocínio jurídico. Quando nós vimos lá, ali foi apenas um exercício para justificar as escolhas deles, independentemente daquilo que está na lei ou está na Constituição. Razão pela qual, se eu fosse o Fux, a partir de agora eu tomaria muito cuidado antes de tomar água, porque ele pode se afogar. Eu tenho muito cuidado dele andar na rua sozinho. Eu teria muito cuidado, porque ele ficou isolado de uma maneira tal em que o jogralzinho que eles fizeram depois não foi para explicar mais o que eles estavam fazendo. Foi para destruir a argumentação do Fux, que era a única argumentação correta juridicamente falando. Mas como destruir sem argumentos? Destruir Exato. como? Por uma narrativa de conjunto. Pela narrativa, pela imposição, pelo deboche e, acima de tudo, pela divulgação dos fatos que eles acham serem relevantes. E aí eles voltam para aquilo que eu sempre tenho falado. É quase um comportamento do Partido Nacional Socialista Alemão.
repita uma mentira quantas vezes for necessário e ela se tornará verdade. Estava na expressão máxima do Joseph Goebbels. E para isso ele conta com a imprensa. Exato. Por isso que eles podem, eles não estavam preocupados. Se nós prestarmos atenção, não tem argumento nem jurídico, nem político. O que tem ali é argumento de publicidade e propaganda. Porque eles faziam frases de efeito, falavam uma coisinha pequena, como se eles já estivessem trabalhando da seguinte maneira: é isso que vai para o corte para ser divulgado na mídia. Nas mídias que estão acostumadas. Sônia, posso só evoluir um pouco? Pela ordem. Mas depois eu quero voltar. Não, claro. Pela ordem. Pela ordem, fica. Porque é o seguinte, eu insisto nesse negócio de jurista de direita pelo seguinte, a minha preocupação é que a gente ache que a Constituição pode ser interpretada de qualquer jeito. Então, assim, se tem jurista de esquerda e jurista de direita, tem uma Constituição de esquerda e uma Constituição de direitas que serve a um ou a outro tipo de jurista. E esse é o grande perigo. Há uma Constituição que está ali e hoje o que nós temos é algumas pessoas ideologicamente à esquerda pervertendo o texto da Constituição para que aquele texto sirva a elas e aquele texto vire o que elas gostariam que a Constituição fosse. Claro. E curiosamente a gente vê as pessoas, aí sim mais à direita, puxando aquilo para cá. Mas não é para cá à direita. Quer dizer, tem gente que até faz isso, mas puxando para cá a maior parte dos juristas no sentido de trazer protesto. Então, o que a gente precisa insistir é que a gente está tratando aqui da leitura do texto. Exato. O Pavi estava falando disso, o Caivano também, eu também. Nós todos aqui estamos falando do texto constitucional, leitura do texto. Porque esses juristas de esquerda, eles chegam ao absurdo de dizer que a Constituição não quis dizer aquilo que ela disse. Caramba. Mas aí está o detalhe. E pior, a Constituição foi feita pela esquerda. Quer dizer, a gente está aqui, por incrível que pareça, defendendo um texto que foi feito pela esquerda lá atrás, e ainda assim eles não querem. Eles querem que o texto seja uma outra coisa. Então, é muito louco. A gente tem que puxar mesmo para o texto, porque se a gente não tiver o texto, a gente não tem nada. Não. Aí a gente está diante só da criatividade dos intérpretes. Falou, até mesmo separar, eu vi hoje porque tem que ter o esclarecimento para a sociedade, exatamente o que você está falando, porque a razão é muito simples. Ora, se você tem que se prender ao que está na lei, e existe limite, não é na interpretação do que está aí no caso do STF, que estão lendo a Constituição, é identificar se aquilo é ou não constitucional, ver aquilo que é cabível e o que não é, e se porventura não for constitucional, uma vez que eles interpretaram assim, não cabe a eles que eles façam a complementação do que é constitucional. Mas existem brechas que a Constituição dá. Então, se acabem com essas brechas e volte para o Legislativo, porque cabe ao Legislativo corrigir aquilo que o Supremo disse, mas isso aqui está muito estranho nessa ação, porque é o Legislativo que cabe, e isso é um exercício, senão de humildade, de inteligência. Eu estava vendo hoje uma declaração do Tangerino, que é um advogado respeitável, e dizendo o seguinte, que ele estava chocado com o voto do Fux se aprender a legalidade. Agora, enfim, no momento em que um advogado se choca com o voto de aprender a legalidade... Você entendeu errado, não é possível. Deve ser aluno do Lênio Esterco. Sabe o Lênio Esterco? Deve ser aluno do Lênio Esterco. Mas aí é brincadeira. Sabe o que significa lex, professor? Se pegar a legalidade, agora é errado. Sabe o que significa a palavra lex? Lex, ela é uma conjugação do verbo legere, que é ler. A lei só é lei porque é aquilo que está escrito, então você pode ler. Pensei que era Alex, o que é de Lex. Sim. E eu pensei que era por Lex Luthor. Aquele careca Lex Luthor, não, sabe? É Lex porque vem do verbo ler. Então, a lei só é lei porque você pode ler. E você pode ler aquilo que está escrito. E isso foi inventado pelos romanos para diferenciar o chamado fas, que era o direito dos deuses, do jus, que era o direito do Estado. Então, o produto do jus, da justiça, é a lex. Então não pode existir nada dentro do direito que não possa ser lido. Claro. Isso é uma obra coletiva. Só para reparar, é o que a gente tem de ministro Flaviano, por favor, deixa a Carmen Lúcia completar. Por favor, ministro Flaviano. Vamos fazer o seguinte, completa teu comentário que temos que ir no break. Vai lá. Vamos lá. Por qual razão, para mim, a identificação da questão política ela é tão evidente? Por um fato simples. Foi uma das discordâncias, e eu não tenho muitas discordâncias com o Pavinato, mas foi uma das discordâncias que eu tive com ele, foi no dia que nós estávamos aqui, ele, numa espécie de pedido e súplica ao Zanin, o que foi que o Pavinato pediu? Por favor, lembre-se de quando você foi advogado, independentemente de quem você estava defendendo, você estava respeitando o espírito da lei e você estava trabalhando pelas
supostas prerrogativas que aquele indivíduo era exigência e era direito dele e que estavam sendo descumpridas. Onde foi a minha divergência? Eu disse para o Pavinato, eu particularmente concordo contigo, mas eu não posso verificar no combo que isso vai ser possível. Pode parecer uma brincadeira, mas quando um cara entra, chega em Brasília, ocupa um cargo público, ocorre uma transubstanciação. O que é isso? O cara muda de natureza. Porque ele está ocupando um posto muito alto, tipo, ele esquece. É mais ou menos, cara, maravilhoso, é isso mesmo. Porque ele muda a natureza dele. Tanto que qual era o meu sonho? É que a Carmen Lúcia recuasse, mas ela não recuou, já no segundo dia não, ela não vai recuar nunca. Mas que pelo menos o Zanin, por um exercício de inteligência, pedisse vistas para ele ter mais tempo para dizer como é que eu mostro para o mundo que eu não sou tão esquecido daquilo que eu fiz, para não chamá-lo de outra coisa. Chame-o. Tá? Mas para que ele mudasse, ou seja... Se liberta. Fala, mas por qual razão? Carmen Lúcia chegou a fazer piada de harmonização facial. Absurdo. Eles fizeram piadas de tudo lá. A que ponto chegou? E ali não era o ambiente. O Supremo Tribunal Federal, e detalhe, eles se reuniram para pegar o coleguinha que disse, pessoal, vocês marcaram um pênalti errado, vocês estão roubando o jogo. Foi o que o Fux fez. Aí o que foi que eles fizeram? Se juntaram para esquecer o Fux. Essa que é a jogada. Eles não fizeram um troço, a parte peraí. O Fux era o VAR. Mas sabe qual é o detalhe? Por que esquecer? Porque eles falaram daquilo que eles estavam dizendo que o Fux não poderia falar, mas não citaram o Fux. Nada. Eles não olhavam para o Fux. É como se ali houvesse apenas 4 pessoas e o Fux inexistisse. Eles praticamente falaram assim, tornaram o Fux uma abstração de todos aqueles questionadores dos abusos dele e começaram a fazer troças sem citar, porque a partir de então o Fux foi elevado à categoria de ser, ele representa abstratamente tudo aquilo que aqueles que nos questionam. Tá? Essa é a jogada. Para encerrar e falar sobre... Onde é que um judeu era olhado sem ser enxergado como pessoa? Mas eles tinham esquecido que o Fux era judeu. Eu acho eles só também. lembraram agora. Eu acho também. Aliás, a Daniela Lima disse... Eu vou defender o... Vinícius Flávio Dino, por favor. Vou tocar não, Flávio Dino não interrompeu. Quem interrompeu foi o Alexandre. Vai ser pior. É assim, a coisa vai aparecendo. A Daniela Lima chegou a dizer, né, agora que ela voltou a atuar na imprensa... e ela disse que os ministros não estavam olhando no olho do Fux. Estavam evitando olhar no olho. Em um Brasil cada vez mais ameaçado pela censura, apoiar a imprensa independente não é apenas uma escolha, é um ato de coragem. Estamos oferecendo uma oferta exclusiva por tempo limitado. Somente 2.000 assinaturas vitalícias da Revista Oeste. Mais do que leitor, você será parte da história da resistência pela liberdade do Brasil. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. Já que a questão é política e eu trouxe a noção de transubstanciação por uma razão simples. Porque no local em que eles ocuparam, a partir do poder que eles adquiriram, eles não são mais aquelas pessoas. Eles passam a atuar exclusivamente politicamente. Não tem mais a parte jurídica. Essa é a razão pela qual eu tenho defendido uma tese que é a anistia, ela virá, não é mais por uma questão de decência. É porque é um corolário de uma necessidade para eles arranjarem a saída para eles. É a rota de fuga deles. Aí fica a grande questão. Por qual razão eles estão já batendo na questão da anistia? Porque o fator tempo favorece a eles. Eles têm que trazer a confusão. O que o Gilmar Mendes estava fazendo lá? Eu vou escolher bem as palavras. O Gilmar Mendes é aquele fazendeiro que vai ver a criação e ele sabe que é o olho dele que engorda a criação. Por qual razão? Ele estava lá simplesmente olhando para a sua fazenda, para supervisionar os erros que podem ser cometidos. Porque eu tenho certeza, pela inteligência do Gilmar Mendes, que ele nos bastidores já está trabalhando para verificar como é que nós vamos sair dessa. Porque o Fux, o que eles esperavam, me parece um pedido de vistas. E não que o Fux chegasse lá, independentemente do pretérito Fux, mas que ele chegasse lá, isso aqui é tudo nulo. Eles não esperavam isso. A questão é, e aí? Qual é a estratégia para chegar à anistia? E eles cometeram uma falha que é maravilhosa
para aqueles que estão trabalhando, já olhando os atos dele. Quando ele fez uma gozação com o 11 de setembro, se os norte-americanos poderiam ter problema de arregimentar a sociedade para entender, apoiar o Congresso, quem quer que seja, lá nos Estados Unidos, para ampliar as punições, agora não mais. Porque nos Estados Unidos, ninguém, não nos Estados Unidos, no mundo, não existe ninguém que deteste mais o governo do que o próprio cidadão americano. Mas não tem ninguém que brinca com o seu Estado ou com a sua sociedade. O 11 de setembro foi algo contra a sociedade americana e todos os Estados Unidos se rebelaram e se revoltaram contra qualquer ofensa em relação a isso. Aí eles falaram, deixaram de falar do Trump e foram falar do 11 de setembro como uma analogia, como se eles fossem no 11 de setembro ou o que quer que seja. O Estado americano entendeu. Eles estão batendo em nós e nossa sociedade. Essa é uma das razões pelas quais a gente não pode parar onde nós paramos até agora. Porque eles estão mancomunados para fazer todos os erros que eles estão fazendo no Brasil, que vai contra os nossos valores, ao ponto de debocharem de uma das grandes feridas que tem na nossa história, que é o 11 de setembro. O 11 de setembro mudou a natureza das relações internacionais, até na palavra do Bush, quando ele criou a doutrina nacional de segurança norte-americana. O Bush falou, ninguém mais é capaz de nos enfrentar como Estado, mas nós temos um inimigo que não é um Estado, é um inimigo difuso, que se multiplica e ele pode tomar conta dos Estados, que é o terrorismo. Agora, além do terrorismo, tem o narcotráfico, uma série de outros crimes. Mas o que ele falou, essa é a razão pela qual eu posso identificar narco-estados e estados terroristas. No nosso caso aqui, eles estão brincando, porque eles mexeram com a sociedade americana e com o Estado americano. Não foi com o Trump ou com o governo americano. Isso vai ser ótimo para as pancadas que virão Vai de lá. vir. Como disse Barroso, é duro, mas é bom. E o grosso entra em setembro. Ah, não sei, prefiro não... Não sei. Isso foi uma fala do Lula. Mas, temos dois superchats aqui. Um, Kaique Atelier, fala, sério, te amo, Pavinato. É sério isso aí mesmo que você falou? O quê? Essas citações que você fez? Lógico. É só buscar aí. Eu não minto, nem exagero. Não. Depois eu te digo até quando foi isso. Mas é bom. É duro, mas é bom. Foi Barroso e o Lula falou, em setembro vem o grosso. Não sei. Já não sei. Caivan. Eu queria pegar o gancho do professor Suana, que falou de novo de anistia, para dizer o seguinte, né? A anistia no Brasil é uma tradição. Nós somos um país conservador. Um país conservador garante as suas tradições. Foi aplicado 48 vezes. O problema, como o professor Suano disse, que eles estão tentando uma nova narrativa, é porque a última já está muito antiga, já faz 45 anos. Porque se você pegar desde 1845, fim da Revolução Farroupilha, que teve a anistia, e tendo 48 de lá para cá, é uma a cada 4 anos. Se você tira esse período até 2025, que eu acabei de falar, 45 anos, essa média diminui. A cada 3 anos você tinha uma anistia. A anistia no Brasil é para solucionar o problema de polarização política, instabilidade institucional e insegurança jurídica. É exatamente o que a gente está vivendo aqui. Não há outra opção. Pavinato, o pessoal está pedindo aí. Pergunta para o Pavinato o projeto do Sargento Gonçalves. Então, é por isso que eu não acredito muito na rapaziada do Congresso. Né? Para mim, ali ninguém tem coragem. Não é que o Alexandre de Moraes seja o mais corajoso. É que a gente tem um Congresso formado das pessoas mais covardes que eu já vi em toda a minha pequenina vida. O Sargento Gonçalves, ele, assistindo ao Faroeste, ele protocolou um projeto de lei que revoga os artigos 359L e 359M do Código Penal, que revoga a tipificação do crime de tentar abolir o Estado Democrático de Direito, porque a redação é péssima, uma porcaria, e revoga também o crime de tentar depor governo legitimamente constituído, que é o crime de golpe de Estado. Porque se você revoga, e basta a maioria para revogar, se você revoga, não precisa nem passar pelo juiz da execução penal para liberar a pessoa. Acabou o crime, acabou a pena. Não tem uma discussão. Não, nós vamos anistiar, tá? Aí vai ficar essa discussão falsa, que o STF ele nos empurra hoje para discussões fake. Né? Mas a anistia não pode privilegiar o tal pessoa. Anistia é esquecimento. Esquecimento. Indulto é perdão, graça é favor.
Esqueci, ou você esquece ou você não esquece. Ou você está grávido ou você não está grávida. É assim. Não tem meia bomba. Então, a saída jurídica mais perfeita seria você revogar esses 2 artigos. Revogou, acabou. E começa a discutir um artigo mais aprimorado. A saída mais limpa é essa, revoga. Seria melhor. Agora, ninguém deu bola para o Sargento Gonçalves. É por isso que muita gente me fala assim, você não vai ser candidato a deputado federal? Primeiro, eu não sou candidato a nada. E se fosse para ser a última coisa da minha vida, seria deputado federal. Porque para que serve o deputado federal? O Sargento Gonçalves fez o projeto de lei mais limpo. Saída honrosa para o STF, saída honrosa para o Congresso. Você tira a injustiça das costas de muita gente, mas ninguém deu bola. Ele protocolou, o Sargento Gonçalves é tratado como ninguém pelos seus pares. E se ele é tratado como ninguém pelos seus pares, a anistia, ela é a segunda opção. A primeira, na verdade mesmo, é que esses condenados tivessem duplo grau de jurisdição, sim, pudessem recorrer e tratar das nulidades, porque tudo isso é nulo. Esse é o mais correto. Mas não dá, porque o STF é a última instância, então não tem o que fazer. Então o mais correto já não dá para fazer. O segundo mais bonito é revogar. Aí como? Eu não sei por que ninguém dá atenção para esse texto. Não sei, não faço ideia. Vai para a terceira melhor opção, que é a anistia. A anistia ainda tem o condão, porque ela é político-institucional, de derrubar a inelegibilidade do Bolsonaro. Opa. Mas vai sair com o Alcolumbre, presidente do Congresso? Nunca. Pelas declarações que ele tem soltado, e se sair, vai lá o lindinho protocolar no STF, fala que é inconstitucional, tio. Aí ele vai lá, aí vai dar aquele rolo todo. Mas aí é bonito, porque você vai ver o embate do legislativo, do judiciário querendo aniquilar a democracia, porque ela está querendo aniquilar a divisão dos 3 poderes. Agora, não tem segundo grau de jurisdição, não vai ter a revogação, não sei porquê, não entendo porquê o Sargento Gonçalves vai, e a anistia, não sei. Qual seria a quarta solução? Porque tem uma quarta solução ainda. A quarta solução é não reconduzir o Paulo Gonet a procurador-geral da República. Claro. Por quê? Porque se ele não for reconduzido, quem quer que seja, mas é o Lula que vai indicar, tudo bem, mas o Paulo Gonet já está sancionado pelos Estados Unidos. O novo quererá ser sancionado e tem mais. Para passar o Procurador-Geral da República tem que ter 41 senadores. Pelo site Voto do Senado, Voto dos Senadores, já tem 41 que falam publicamente pelo impeachment do Moraes. Tá? 54 vão sair à reeleição ou tentar emplacar afiliado no ano que vem. Quem é a fábrica de votos, preso ou solto? Jair Bolsonaro. Sim. Haverá 41 senadores de direita e do centrão dispostos a se tornarem inimigos do Bolsonaro ao reconduzirem o Paulo Gonet? Eu acho que não. Então, se não houver a indicação e a aprovação de um novo PGR, porque o mandato do Paulo Gonet acaba em dezembro, vai ficar alguém de carreira de dentro da Procuradoria-Geral da República, que talvez não estará disposta a sofrer as consequências que o seu ex-chefe sofreu. E que poderá, tanto essa pessoa de carreira que vai ficar no tampão, quanto o próximo PGR que vai entrar, poderá pedir a revisão criminal, não só do Bolsonaro, mas de todos os condenados pela trama golpista. Isso é muito interessante. Agora, o voto é, coloco o cartazinho, ou o voto assim, ninguém sabe o que eu votei? Aberto. Até hoje, o voto para a escolha de Procurador-Geral da República foi aberto nominal. É claro, sempre dá para jambrar. Mas são 81 senadores, 54 vão concorrer à reeleição. Sim. Se esses 54 forem cobrados a expor o seu voto, eles são candidatos. Então agora é o momento em que eles ficam um pouquinho acossados pelo povo. Sim.
Esse seria o momento. Exato, porque aquele que reconduziu Paulo Gonet é aquele que está contra o Jair Bolsonaro. Com certeza. E se, para todos da direita e do centrão, que tem o Jair Bolsonaro como fonte, eles simplesmente não podem aparecer como recondutores do Gonet. Caivano queria falar. O projeto de lei do Sargento Gonçalves não avança porque senão beneficia os que foram julgados ontem e condenados ontem. Acaba tudo, acaba a farsa. Então vai ter uma pressão, obviamente, vai ter um lobby para mantê-lo onde ele está, na CCJ. E a CCJ não tem hoje mais um comando de alguém supostamente de direita pura, está com alguém do centrão. Não vai avançar, de verdade, o Pavinato tem razão. Então a gente parte automaticamente para as próximas opções que ele deu. A anistia tem alguma possibilidade? Na Câmara, pelo que já foi feito o mapeamento, 302 votos. Isso dá para provar com facilidade, pé nas costas, como a gente fala. A incógnita volta para o Senado. Agora, com 302 votos, daria até para eventualmente derrubar um veto do presidente aí pertinho. Eles já falam abertamente sobre isso, né? Vai e volta, a gente 300 derruba. votos já dá para revogar o artigo 359L e 359M. Ou entrar com uma PEC. Mas a questão do veto presidencial... Essa quantidade de votos dá... Claro. Mas a questão do veto presidencial seria derrubado pelo Congresso. Mas tem prazo. Sim, ele tem prazo para pautar. Teria o prazo, mas ele tem um prazo para pautar e seria derrubado pelo Congresso, não pela Câmara. Sim. Então teria que verificar se a somatória dos dois, daquilo que está disponível para derrubar um veto presidencial, ia ter o apoio. Então, a daqueles questão que são tem necessários. 41 senadores dispostos Ao impeachment. ao impeachment. Então, você tem maioria na Câmara e no Senado para revogar o 35L, 35M, 39M. Eu acho que, para mim... E se o presidente veta, tem prazo para o Congresso votar, senão trava a pauta. Em tese seria o mesmo número de votos, desculpa. Nesse momento, me parece que o mais simbólico foi, inclusive, até te contar, chegou para mim de Brasília um monte de gente dizendo que aquela tua postagem estava circulando nas mãos dos senadores e dos deputados. E não eram apenas aqueles que estão ao nosso lado, não. Qual? Todos. Qual postagem? A postagem do Pavinato que disse, se vocês realmente, mais ou menos isso, se vocês Paulo realmente têm Gonet. coragem, Exato. é o Paulo Gonet que vocês Exato. têm que ferrar. Exato. Não é ferrar, desculpa, Paulo Gonet. Não, Vocês têm que, afinal de Se contas, vocês impedir. querem fazer alguma coisa sem fazer nada, é só não reconduzir o Paulo E Gonet. aí tem um detalhe, que é o que me angustia. O problema do voto neste momento, é essencial que seja aberto, por causa dessas necessidades políticas. Mas o aberto ou fechado é uma decisão de regimento. Eles podem mudar por um ato de mesa. E o ato de mesa vai ser conduzido por quem? Pelo Alcolumbre! E o Alcolumbre é um dos poucos caras que precisa estar preocupado com a possibilidade do que o povo vai falar dele. Porque ele tem mais 4 anos de mandato, além desse, que ele foi reeleito muito recentemente. E o problema do Alcolumbre agora é como que eu vou negociar com a galera que tem um poder de fato no Brasil. E aí ele pode simplesmente, vamos fazer o seguinte, são 2 passos estratégicos ou táticos, coloque da forma que quiserem. Primeiro deles... Eu pauto, mas muda-se no regimento, a gente faz por um ato de mesa a mudança para que todo mundo seja obrigado a votar ou tenha o direito de votar não aberto, voto fechado, ok? E o segundo, agora vai a tropa fazer o quê? Negociar com todos os senadores, porque o cálculo não é daqueles que são necessários para aprovar, o cálculo é daqueles que são necessários para não aprovar. É muito menor do que o do outro lado. Deanira Ribeiro disse assim, quero ouvir um doutor Marcília. Pois é. Olha, sobre essa questão que vocês estão comentando, sabe o que eu penso do Congresso? Eu acho que o Congresso ele tem o seguinte raciocínio, sobretudo num ano pré-eleitoral. Vamos lembrar disso, né? Então, assim, essas pessoas que estão lá estão com o olho no gato e outro no rato, né? Estão com o olho no voto e outro naquilo que pensam ou querem. A minha gola, eu odeio gola mole. Né? Olha lá, minha gola tá mole, tá ficando... A vaidade. O que isso tem a ver com o que já está falando? Nada a ver, mas... Não olha no espelho, Vamos fazer Marcília. uma sacaneada no Marcília. Ele é candidato ao STF, você vê quando todo mundo fica lá. Tá se ajeitando. Pô, a gola, Lembre de mim. Gola que sai do É feio, paletó, é feio. Eu te ajudo. Fica. Pronto. Pois esse é o problema do gola mole. Hoje em dia não tem Nada mais mole. camisa com gola dura. Tudo mole é Tudo ruim. é mole. A partir de uma certa idade... Segundo Barroso, duro é bom. É duro, mas é bom.
Barroso que se atenha com as suas falas. Bom, enfim, mas Volta. o fato é o seguinte, eles estão com o olho no ano seguinte, né, no ano que vem, que é um ano eleitoral, e eles não querem confrontar-se com o STF. Essa é a verdade, eles querem uma saída que seja bacana para todo mundo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. A anistia começou a dar alguns passos, na minha leitura. Por quê? Porque criou-se um clima popular de aceitação para a anistia. Por isso que os congressistas começaram a cogitar. Mas logo que veio o enfrentamento, já engavetaram, já começaram a engavetar. A mesma coisa vai acontecer muito provavelmente com indulto, com perdão para o executivo. Muito provavelmente isso está acontecendo com esse projeto de revogar o 359, porque isso é um enfrentamento. É claro que vai ter uma resistência. Se o Congresso tivesse, aliás, não agora só, mas desde 2019, confrontado-se com o STF, dito, aqui vocês não mandam, aqui quem manda somos nós que mandamos, e etc, tivesse tido uma postura com hombridade, de defesa da instituição, da escória, não teríamos chegado onde estamos. Mas não seria a anistia uma saída honrosa para todo mundo? Porque já teve a sentença. 2019, mas o STF não quer. Você se lembra que em 2019 o Senado decidiu que a votação para a presidência do Senado ia ser aberta. O Alcolumbre entrou com um requerimento no STF e o Toffoli mandou que a votação fosse secreta. Ou seja, o Senado decidiu que a votação ia ser aberta para a presidência da mesa. O Alcolumbre foi no STF e falou, não, tem que ser secreta, e o Toffoli mandou ser secreta e ninguém fez. Fica por isso mesmo. Tá, mas aí se, por exemplo, tem a votação do Gonê e eu coloco aqui, contra, mesmo sendo fechado, meu voto poderia ser anulado porque eu mostrei? Pergunto assim, vocês que entendem para viver, não sei se é da tua área, mas se eu coloco, é fechado, tá, mas eu não quero que seja fechado, voto contra o Gonê. Para mostrar. Isso já aconteceu em algumas oportunidades, não tiveram não anula nenhum o voto. Não deveria anular o voto. Uma pessoa que acompanha o regimento do Senado, que trabalhou e estudou muito, falou o seguinte, o voto dessas autoridades é fechado, não é aberto. A questão é, se é fechado, já é facilitado. O que eu discordo, eu não sei, é uma questão de regimental. Independentemente de ser fechado ou aberto, é uma decisão que o ato de mesa pode mudar. Sim, acho mas relevante, porque se é fechado e você não quer o confronto, você vai votar pela sua consciência. Tá bom, ninguém vai mas ficar sabendo a quem única que é. jogada seria aquele que vai votar. Se é fechado, tem emenda, tem pastinha em vários lugares, tem ministro ligando para o senador. Agora, uma coisa que me surpreendeu ontem foi o Dino, numa dessas interrupções, dizendo que já tinha acionado a Polícia Federal por causa dos comentários nas redes sociais vinculando a Nepal, que devemos lembrar, nossa audiência, Nepal está com um problema social, civil, grave, porque a população cansou do comunismo e cansou de restrições à liberdade. Foram 22 redes sociais que foram retiradas do ar, depois voltou, mas a paulada já estava na rua. E incendiaram casas, enfim, foi uma depredação, uma agressividade muito forte, mas isso te mostra que quando a população chega no seu limite, o resultado é imprevisível. Agora, não vi o ministro Flávio Dino acionar a PF pelas denúncias contra o Nicolas Ferreira, por exemplo, ou contra o Fux. Não é importante isso? Claro. É que aquilo, né? Na verdade, o que está por trás disso é só a política. Né? Eles não querem pegar quem ameaçou, vamos colocar o ameaçou aqui entre aspas, obviamente, o Flávio Dino. Eles querem dizer para a população que quem falar contra o Flávio Dino, a favor de Nepal, pode ser investigado. Então, eles não querem o caso concreto, eles querem incutir na nossa cabeça que as autoridades são inquestionáveis, que a política do Brasil é feita dessa maneira, que é normal o judiciário investigar pessoas que são críticas. É esse tipo de conceito que eles querem introjetar na gente. É disso que se trata. Né? É aí que o duro, acho que fica bom, segundo o Barroso. É nesse lugar que a coisa caminha. Podem ver, isso não é algo que vai para frente, ninguém vai prender ninguém porque falou do Dino, muito provavelmente, mas eles com isso normalizam. Nós estamos numa fase dentro do Brasil de normalizar o absurdo. Nós passamos, veja, não faz muito tempo,
tempo, 2, 3 meses, até eu comentei isso ontem na palestra, o Segredo me deu a honra de estar lá, e o que se diz é isso, a gente vai normalizando o absurdo, e a normalização do absurdo passa pela divulgação ou compartilhamento de conceitos deturpados. Então a gente teve há 2, 3 meses atrás o Haddad falando que questionar políticas públicas é crime. É claro que ele sabe que não é, mas ele disse, aquilo circula, aquilo introjeta em alguém. Na próxima vez a pessoa já tem dúvida. E assim vai indo. É dessa maneira que você destrói a Constituição e é dessa maneira que a gente perde os valores. Em um Brasil cada vez mais ameaçado pela censura, apoiar a imprensa independente não é apenas uma escolha, é um ato de coragem. Estamos oferecendo uma oferta exclusiva por tempo limitado. Somente 2.000 assinaturas vitalícias da Revista Oeste. Mais do que leitor, você será parte da história da resistência pela liberdade do Brasil. Torne-se protagonista da história. Torne-se assinante vitalício da Revista Oeste. Na Oeste você acorda com a notícia e começa o dia bem informado. Os assuntos que movem o país. Saúde, política, economia e tudo o que interessa a você. As análises do que está acontecendo com profundidade e responsabilidade. Jornal da Oeste, primeira edição, com Daniel Vidal, segunda a sexta, às 7 da manhã. Na Oeste, o seu dia começa mais leve. Informação, análise e a companhia que faltava na sua manhã. Adriana Reide, Marina Helena, Paula Camacho e Julie Milk trazem as notícias mais importantes do Brasil e do mundo, com um olhar afiado. Um programa feito por mulheres, mas pensado para todos. Oeste com elas, de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã. Os lances mais quentes da rodada, com os pitacos do timaço da Oeste, estão no Esporte Sem Firula. Na escalação, Mário Alemão, Felipe Pacincani, Alex Miller, Lelê Beckler, Alfredo Loeblin e o maior jornalista esportivo do Brasil, Milton Neves. Não pisa na bola, hein? Liga na Oeste, de segunda a sexta, meio-dia. Você já viu o vilão prender um mocinho? É o Faroeste à Brasileira. Sente-se à mesa com Gustavo Segré e convidados para desvendar os acordos e os segredos que definem o Brasil. No Faroeste à Brasileira, o final é sempre imprevisível. Segunda a sexta, às 2 da tarde. Os assuntos que movem o país, na economia e na política, você acompanha no Jornal da Oeste, segunda edição. Análises do que está acontecendo, com profundidade e responsabilidade. Jornal da Oeste, segunda edição. Com Geisiane Freitas, segunda a sexta, às 4 da tarde. Na Oeste, o agronegócio está em destaque. As inovações e tendências do setor que impulsiona o Brasil estão no programa A Força do Agro. Descubra as tecnologias que estão mudando o campo e conheça histórias de sucesso de quem vive da terra. A Força do Agro, de segunda a sexta, às 7h50 da noite. O professor ele trouxe, né, a dúvida de um expert em regimento interno do Senado, mas a questão de ser secreta ou ostensiva a votação para a PGR, né, para variar o regimento interno, ele é uma maravilha, porque a Constituição fala que o voto é secreto para a aprovação prévia depois da audiência pública, que é feito na comissão. Esse voto é fechado. Na CCJ. Esse voto é fechado. CCJ Agora, o voto do plenário, ele não está no caso do 52.3 da Constituição,
que é colocado na necessidade de voto secreto. Ou seja, é preciso fazer uma ginástica aqui. É interpretativa. Exato. Um amigo meu falou uma vez, nos Estados Unidos está todo permitido, menos o que está proibido. Se não disse que você não pode, você pode. Sabe quando vira à direita? Não precisa ter o cartãozinho. Se não disse que não pode virar, você pode virar. Aqui também, né? Na Alemanha está tudo proibido. Agora, menos o que está já permitido. A destituição do PGR, é claro, aqui ao dizer que tem que ser secreto. A destituição. Aí você pergunta, por que não põe aprovação e destituição? Não. Que está aqui ostensivo aqui. A destituição do PGR se dá por voto secreto. O Pavinato me deturnou a pauta, porque estava contando uma piada. Era uma piada que eu ia contar. Posso terminar a piada? Então vamos lá, vamos de novo. Nos Estados Unidos, corta comigo, vamos de novo. Nos Estados Unidos, tudo está permitido, menos o que está proibido. Na Alemanha, tudo está proibido, menos o que está permitido. Se não disse que você pode, você não pode. E no Brasil, tudo está permitido, inclusive o que está proibido. Agora sim, Marcília, pode falar. Não, mas eu ia até comentar, porque eu achei que você estava lembrando, até porque o Fux mencionou isso. A gente fala, é o que eu falei, a gente vai normalizando o absurdo, esquecendo das coisas que estão escritas na Constituição. E uma delas é essa, que ninguém pode ser punido por algo que não esteja expressamente proibido, né? E é isso, está expressamente proibido você questionar a urna. Onde que está escrito isso? É a Arca da Aliança, que você encosta e morre? Quer dizer, não faz sentido. A gente perverte texto constitucional que não proíbe questionamento. Agora, sabe o que é engraçado? Está proibido pela lei, juiz do STF falar mal de voto de colega. E de discussão do outro poder. E o que é pior ainda, é proibido porque a Daniela Lima já soltou. Já os ministros da turma já falaram que todo mundo estarrecido com o Fux. A lei orgânica da Magistratura Nacional, né, a LUMA, que é a Lei 35, Lei Complementar 35, ela fala que é proibido você criticar o voto do colega. É proibido, é proibido, é proibido. Então o ministro do STF já sabe que é proibido. E o que é pior ainda, a Constituição garante a livre manifestação do pensamento vedado ao anonimato. O ministro do STF tem essa proibição, ele não tem livre manifestação do pensamento com relação ao voto do colega. E ainda por cima, eles rompem com essa obrigação legal através do anonimato. É muito bizarro. Muito. Vamos mudar um pouco a pauta? Vamos. Bora lá. A Polícia Federal apreendeu hoje no Lago Sul, em Brasília, uma Ferrari, carro de Fórmula 1, relógios de luxo e dinheiro em espécie durante a operação contra fraudes no INSS. Na mesma ação foram presos Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como o careca do INSS, e o empresário Maurício Camisotti. Em endereços de São Paulo, a polícia também apreendeu várias obras e objetos de arte. Além dos 2 mandados de prisão, foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais foram expedidas pelo ministro do STF, André Mendonça. Será, Marcília, que vamos começar a ver uma luz no final do túnel nessa fraude do INSS? Bom, primeiro que, enfim, a gente está condenado a ter problema com careca, né? É impressionante como isso nos tem afligido nos últimos tempos, né? A gente tem um problema capilar democrático aqui no Brasil. Agora, eu espero que sim, né, Segré? Porque, veja, a gente tem uma dobradinha interessante que passou em relação a essa questão da Previdência, que é a CPMI começar a engatinhar, não vou dizer andar, a engatinhar. E, por outro lado, nós temos mudado lá no STF de mãos, né, a possibilidade de tratar disso. No momento em que o Mendonça recebeu, pelo menos, parte da incumbência de tratar a respeito dos casos de Previdência. Ou seja, tem tudo para a gente não acabar com isso em pizza. Vamos ver os próximos passos. Qual é a tua opinião, Suano, sobre isso? Pode repetir? Claro, não, do INSS. Na questão do INSS, que eu estava vendo a outra pauta aqui, então peço desculpas. Presta atenção, aluno Suano, por favor. Mas a questão do INSS, para mim, eu vou te falar do fundo do coração. Primeiro, ele já tem elementos suficientes para poder pedir, não sei se seria pedir um preventivo, ou o que quer que seja, ou pelo menos para fazer uma inquirição adequada. O cálculo que eles fazem já não é mais se é correto, se é legal ou se não é legal. O cálculo que eles fazem é como isso vai impactar nas eleições de 2026. Mas me surpreende, quando eu vi numa determinada notícia, o fato de que foi dito assim, não, isso não veio de PGR, não veio de nada, foi da própria Polícia Federal que fez essa, acho que foi lá e
fez uma TCU, visita. AGU? Não, foi a própria Polícia Federal. Pelo que estava escrito na notícia, é isso, a própria Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal, ou manifestantes da Polícia Federal, já se apresentaram dizendo, não, isso não tem nada a ver com eles, como nós que cumprimos o nosso papel, como se estivesse já num acordo muito bem feito para te livrar deles da reta sobre a informação de que veio uma solicitação de uma determinada instância. Agora, com todo respeito, a Polícia Federal fez verificações, sei lá o que fez visitas, mas a pergunta é, por qual razão estão demorando tanto para chegar a essas conclusões ou para fazer essas ações? Eles estão pedindo autorização, ou precisam de autorização de quem mais? Não tem. Olha, mas como disse o Talhaferro, né, na Vaza Toga 3 que ele soltou, é a Polícia Federal de confiança ou é a Polícia Federal normal? Não é isso que ele perguntou? Olha, então, assim, a investigação da Polícia Federal claramente é seletiva. Claramente tem sido política. Vamos nos lembrar que no início de todas essas investigações, o diretor-geral da Polícia Federal veio ao público dizendo: ô tio Chico, como chamou? O Frei Chico. Frei Chico, não é o tio Chico. É o Frei Chico, não será investigado. Né? Então agora, com 2 semanas de investigação, eles concluíram a investigação, porque não tinha nem começado. Quer dizer, é óbvio que nós temos uma politização dessas investigações e isso não vai se resolver na Polícia Federal. Isso vai se resolver, se é que vai se resolver, na CPMI e, enfim, nos andamentos, na visibilidade que a CPMI pode dar. Sem ser ofensivo ao APF, mas concordando com o que a Marcília falou, acerca de que a Polícia Federal é seletiva e tal, ela tem que cumprir mandado. Alguém tem que, de certa forma, autorizar, porque o Estado Democrático de Direito exige que o policial, para adotar determinados procedimentos, ele tem que ter um mandado judicial. Apesar que a gente não tem mais nada disso. Mas o que me surpreende, quando ele falou a Polícia Federal normal ou anormal, o que nós podemos dizer é Gestapo dentro da Polícia Rodoviária Federal, da mesma maneira como eles já estão concluindo isso, as pessoas esquecem que para concluir que o Adélio Bispo fez o que fez por vozes na sua cabeça e vozes divinas, ele saiu de setembro até outubro, foi um mês. É um mês se concluiu. Não, ele é apenas um lobo solitário, é um louco, por isso ele não pode ser responsabilizado pelos atos dele. Mas aí, e aquilo que aconteceu, que tinha o nome dele registrado lá na Câmara dos Deputados no mesmo dia? O exercício foi tão maluco que eles simplesmente ignoraram e foram lá na Câmara dos Deputados e falaram assim, é que lá na portaria houve um erro de sistema para colocar o nome do Adélio Bispo no mesmo dia em que ele estaria lá dando a facada no Pavinato. Qual é a conclusão que a gente chega? Não é nem a questão se é seletiva ou não. Pavinato. Na facada no Pavinato? Não, no Bolsonaro. Gente, que susto! Sai de perto. É que quando eu olho para o Pavinato, eu vejo ele me chamou de Dino também. Eu vejo um dos próximos presidentes da República com capacidade de carisma do Bolsonaro. Mas quando era a facada no Bolsonaro, claro. Ali foi. O Adélio Bispo, ali chegaram à conclusão de que não. Que o ato dele foi de um lobo solitário, só que isso foi feito em um mês, a investigação, a avaliação, a coleta de material, tudo foi feito em um mês. Então não me surpreende isso que eles fizeram. Eu estou me sentindo com os 4 fantásticos aqui hoje. De verdade, é um privilégio, um luxo. Suano, eu agradeço muito, porque as pessoas não sabem. Suano fez uma cirurgia ontem. E ele hoje está aqui com a gente porque não queria perder o Faroeste. Então, muito obrigado, viu? Eu que te agradeço, Segre. Para mim é uma grande honra. E você é um cara espetacular. Eu convivo com pessoas espetaculares. Uma vez o Basílio fez uma gozação. Quando eu cheguei aqui, ele disse que eu era o ídolo. É verdade. Eu tenho o privilégio de poder conviver com pessoas que são ídolos para mim. Eu sei o que o Caivano fez. Eu sei o que o André fez. Sei o Pavinato várias vezes. O Pavinato fez várias coisas. E eu sei o que você fez na tua história. Então, para mim, eu convivo com ídolos. Eu me esforço sim. Porque isso é um privilégio que ninguém vai tirar de mim. Esteja eu aqui ou não, o tempo que durar, não interessa. Isso eu vou guardar sempre na minha memória, que é um presente que Deus me deu. Feliz é aquele que tem a possibilidade de sentar à mesa com seus ídolos. Que legal. Por isso eu estou aqui. Falo as minhas palavras, as tuas palavras. Faço as minhas, as tuas. Faço as tuas, as minhas. Me perdi. Mas não tem problema. Vocês entenderam, o pessoal entendeu, então está tudo certo. Marcília, vamos lá, fechando o programa. Mas temos tempo, então se sinta à vontade. Não, também me sinto muito bem aqui. Enfim, tenho companheiros que admiro muito.
E depois dessa fala emocionante do Suano, né? Mas ele se encontra com as pessoas na rua. Pois é, todo dia. Todo dia. E é sempre a mesma pessoa. É engraçado isso. Só muda o nome. Parece fornecedor de político, né? Quando ele vai lá, fala onde ele comprou a gasolina, a cartolina, serviço de doméstica, tudo mesmo CNPJ. Sempre. Anotou? Agora, o Segredo, eu queria voltar um pouquinho naquela história do álcool. Aonde você quiser. Alcoólatra, não sei o quê, que eu também me recuso a falar alcoolista. Puta, eu acho que a gente vai também criando uns nomes esquisitos. Não é alcoólatra. Não é alcoólatra. Era alcoólatra, agora o Suano está contando pra gente que chamam de alcoolista. Mas ele é um advogado, posso Alcoolista defender. é médico que você vai ver o óculos, né? Você vai para o alcoolista. Onde vai? Alcoolista. Aquele que te vende o álcool. O oculista. Da mesma forma que o dependente em substâncias ilícitas é drogadito. Drogadito? Fala drogadito. O dito da droga. Mas não, isso não. A gente está se perdendo no final do programa. Volta. Não, mas eu queria trazer uma questão que é o seguinte. Drogadito é o drogado do Gypsy Kings. Capacidade. Porque é o seguinte, esse negócio claro, uma doença, a gente tem que reconhecer, não estou aqui querendo diminuir isso. Mas é o seguinte, o Estado brasileiro é um Estado falido. O Estado brasileiro é um Estado falido para dizer um nome que a gente pode falar aqui abertamente, não é? Porque é pior que isso. E a Previdência, inclusive. Pô, a gente faz 20 anos, eu me lembro, há 20 anos atrás, o pessoal falava, olha, vai a Previdência, não vai dar certo. E a gente está aqui com a Previdência com um rombo de bilhões e bilhões e bilhões. E aí vamos estender o chapéu que não temos a coisas que não precisamos estender. E é disso que se trata. Então isso tem um problema, claro, estrutural, e que é muitas vezes manipulado ou mobilizado pela classe política para fazer os seus, né, trazer gente para perto dele. Então, é disso que se trata e me incomoda um pouco essa história de que todo mundo hoje é vítima. Puta, não tem uma pessoa que não é vítima de alguma coisa. Então, a pessoa bebe, mas não é que você bebeu, é que você é vítima do alcoolismo. Não é que você fuma, a gente estava falando aqui, não é que você fuma, é que você é vítima do tabagismo. Não é que você tropeçou, você é vítima do degrau. Nunca tem uma pessoa que assume a responsabilidade pelo que faz ativamente. Outro dia eu fui comprar um rádio, não estava sem som, aí eu fui devolver, o lojista falou, não está com defeito, é um rádio com necessidades especiais. Um rádio? Você foi comprar um rádio? Foi uma piada. É piada. No fim eu dei o rádio. E a história, aquela história. É a história que a vítima é o herói do nosso século. A gente tirou o heroísmo de quem faz e passou o heroísmo a quem sofre. Agora eu vou ser então arrogante. Eu vou pegar já estou chegando o teu exemplar, mas eu vou pegar um exemplar do meu livro, ler a terceira parte que eu falo exatamente do modelo de vitimização que tomou conta da sociedade latino-americana, que foi o que ergueu a esquerda, um processo de vitimização na consciência da sociedade. Então, é muito fácil chegar com o discurso de vítima. Mas, naquilo que o Marcílio estava falando, então, você foi num ponto que, para mim, é o essencial. O que eu estava dizendo? Vitimização é uma pauta da esquerda. É uma pauta da esquerda. Exatamente isso. O que eu estava falando eu não vou mais nem discutir se é justo ou injusto. O que me interessa é quem vai pagar a porcaria dessa conta. Pois é. É isso aí. Frase. Quer se aposentar? Opa! Quer se aposentar? Já. Quer se aposentar sem pagar nada? Sim. Sem contribuir nenhum ano? Sabe o que precisa fazer? Beber. Vou te provar isso. Roda aí nariz de palhaço não. Chama Jancho, vai. Chama Jancho que agora vou te contar como você pode se aposentar sem pagar absolutamente nada. Basta beber. Agora vamos aqui no nosso programa Faroeste Brasileira ao Momento, Narrativas do Canhoto. Momento da fala canhota, não! Tá Janjinho aqui.
Você sabia que pessoas com alcoolismo podem ter benefícios no INSS? O alcoolismo é uma doença crônica que afeta o sistema nervoso central e é caracterizada pelo consumo excessivo e descontrolado de bebidas alcoólicas. A pessoa com alcoolismo pode ter direito a benefícios do INSS. Alguns desses benefícios são auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Detalhe, não precisa fazer nenhum aporte. Então, quando você está perto dos 60 e pouco, começa a beber, segundo esse benefício, que logo mais você pode pleitear o seu benefício como aposentadoria. E aí, Pavi? Que horas fecha? Já estou indo lá já. Dois. Vou lá também. Vou agora. Tá. Chega lá com a garrafa de pitu debaixo do braço aí. Mas não pode ser coisa corote, aqueles de plastiquinho, corote. Corote. Não, corote é ruim, né? Corote Não, mas é detona para ver tudo. que eu estou precisando. Tá, mas então você vai se aposentar? Pode ser também aquele álcool de limpeza. Não, pelo amor de Deus. Chega isso... lá. Galão de Zulu. sangue de boi. Tá, então, mas isso não é injusto? Mas isso é velho, isso é o Brasil. Caramba, ou seja, Já não faz- precisa abordar. Bebe, vai lá, fala, tô com alcoolismo, tô uma doença Você crônica, que é uma sabe doença que- muito grave, inclusive é uma doença que muita gente passa por isso, é lamentável. Mas, Eu vou te falar que isso começou em 2002 no Brasil. É. Quando trocaram o Código Civil, o Brasil tinha um Código Civil, que era um código de 1916, e depois em 2002 foi aprovado, né, só não entrou em vigor porque tinha vacácio legis, entrou em vigor em 2003 o Código Civil atual, que já estão tentando arrebentar com ele. E esse código ele falava da incapacidade civil. E como cópia do Código de 1916, falava que tinha capacidade civil reduzida os viciados em álcool, os alcoólatras. Aí começou um movimento da psiquiatria de que o alcoolismo é um problema de saúde e o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, começou a enquadrar o alcoolismo como doença passível de auxílio. Então, o funcionário não pode ser mandado embora. Porque a CLT, que é da década de 40, falava que a embriaguez no trabalho era motivo para demissão por dispensa por justa causa. E aí, nesse movimento, deixou de ser dispensa por justa causa e passou a ser motivo para você acionar o INSS. Suano, o teu rim tá bem, o fígado tá bem? O fígado talvez não tanto, o rim tá melhor, mas também não é lá essas coisas. O rim eu tô rindo. Né, eu tô rindo. Então o nariz. Mas olha, vamos lá. Questão disso. É algo que beira o ridículo? Beira. Mas tem um dado, a gente tem que verificar até que ponto, independentemente da razão pela qual o cara virou um alcoolista e ele chegou ao ponto de estar assim, independentemente disso, quais são as questões de perigo que pode trazer para ele e para a empresa. O problema todo, você joga esse cara na rua ou não? Aí vai essa discussão se é justo ou se é injusto que o indivíduo por alcoolismo possa se aposentar. Não é essa a questão. A questão é ter critérios muito absolutos para não produzir injustiça no momento em que você consegue fazer a identificação de alguém que é um alcoolista, um drogadito ou o que quer que seja. Por qual razão? E, detalhe, muitas vezes é muito melhor você retirar esse cara do mercado de trabalho, dando a ele aquele auxílio para que ele não enche o saco de ninguém. Mas vem uma outra pergunta. Quem que vai pagar esse auxílio? É a sociedade que tem que dar para Não, esse auxílio já paga. Você sabe quanto que é tributado uma garrafa de pinga? Aliás, o tabagista também merece ser aposentado. Mas aí está o detalhe. Só de imposto a gente já financiou. Para tudo vocês isso aí três já. que serão parlamentares, a questão é, tudo bem, se nós vamos, afinal de contas, alguém paga isso e já é pago, porque quem paga somos nós, contribuintes, quando compramos a garrafa Então que fique vinculado. vinculado. E o alcoólatra paga muito mais. Então que se fique vinculado exclusivamente que quaisquer recursos que saiam para essas pessoas que venham das suas atividades. Gente, um assunto de última hora. Estou lendo, inclusive, do celular aqui, a Embaixada dos Estados Unidos. Vou ler aqui, Edu, sem problema. Acabou de publicar agora. Ontem, 4 dos 5 ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil condenaram o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. Essa decisão é mais um capítulo do complexo de perseguição e censura do ministro
de Moraes, um violador dos direitos humanos sancionado que tem Bolsonaro e seus apoiadores como alvo. Encaramos esse sombrio desdobramento com a máxima autoridade. Publicado agora, há pouco, pela Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, está na tela. E hoje eu tive a honra de receber, peraí, vou colocar aqui, essa medalha aqui, a medalha pela lei da agrupação MMDC. E por isso eu, editorial de hoje, vinculei o que aconteceu em 1932 com o que está acontecendo agora e começa então a editorial do dia de hoje. Em 1932, São Paulo se levantou na chamada Revolução Constitucionalista. Era o povo exigindo o retorno da legalidade, o respeito à Constituição e o fim do arbítrio que se instalava após a Revolução de 1930. Brasil vivia uma ditadura. Foi a luta pela limitação de um poder autoritário e pela liberdade. Entre os símbolos dessa revolta está o MMDC, as iniciais de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, jovens estudantes assassinados durante um protesto contra o governo Getúlio Vargas. A morte deles se transformou em bandeira e combustível para milhares que decidiram enfrentar tanques e fuzis em nome da legalidade. O movimento constitucionalista perdeu a luta, mas deixou uma lição. A defesa da liberdade não tem preço. A Constituinte de 1934 foi fruto direto daquele sacrifício. O MMDC mostrou que, ainda que haja derrota momentânea, o sangue derramado em defesa da Constituição gera raízes que florescem no futuro. Hoje, quase um século depois, a história parece ecoar. A recente e subjetiva e parcial sentença contra o ex-presidente Jair Bolsonaro mostra um país que, mais uma vez, vive a tensão entre a força do arbítrio e o clamor da liberdade. Tal como em 1932, não se trata apenas de um julgamento contra uma pessoa, mas de um processo que simboliza o desequilíbrio de poderes e a tentativa de sufocar a vontade popular perseguindo uma ideologia política. Mas se em 1932 nos ensina algo, é que derrotas momentâneas não significam fracasso definitivo. Os constitucionalistas perderam nas trincheiras, mas venceram na história. O sangue derramado em São Paulo foi a semente que obrigou ao país a retomar a Constituição. Da mesma forma, a perseguição política de hoje pode se tornar o estopim para uma nova consciência nacional, capaz de fortalecer a democracia, corrigir excessos e devolver o equilíbrio ao judiciário. É preciso olhar para o presente com os olhos da esperança que guiou os paulistas em 1932. Eles sabiam que a luta era maior do que eles próprios. Era pelo futuro do Brasil. Assim também deve ser agora. Cada injustiça contra quem quer que seja, Bolsonaro ou qualquer cidadão brasileiro, deve ser entendida como um chamado à sociedade para defender não apenas um nome, e sim o direito constitucional de nos expressar livremente. Um chamado para não deixar de lutar com as armas da democracia e da república para defender o direito de todos contra o abuso de poucos. A história se repete em ciclos. O que hoje parece derrota pode ser, na verdade, o início de uma vitória maior. Em 1932, a chama da legalidade não se apagou. Nessa época, o povo brasileiro manteve a sua luta pelos valores da República e contra a tirania que estava imperando no país. Em 2025, essa mesma chama do MMDC continua acesa no coração de grande parte do povo brasileiro que, honrando a letra do nosso hino nacional na sua afirmação, abre aspas, verás que um filho teu não foge à luta, fecha aspas, continuará em cada canto do território brasileiro a lutar para manter com entusiasmo a frase que, na minha opinião, representa o momento pelo qual estamos passando. Lutemos pelo Brasil que queremos e teremos o Brasil que merecemos. Não vamos desistir de um Brasil que nos permita reencontrar o caminho da verdade, da justiça e da plena e absoluta liberdade. Segre, o paralelo que você faz, ele cai como uma luva por vários motivos.
Vamos começar o primeiro deles. Aqueles indivíduos que foram à guerra, eles só foram quando se esgotou toda a possibilidade de negociação ou do entendimento e cumprimento daquilo que foi apresentado pelos revolucionários de 1930. Os revolucionários de 30, eles tinham a proposta, era apenas impedir o abuso do que estava acontecendo. Mas era um outro Brasil, muito problemático. E eles assumiram o poder, colocaram um governo provisório, que começou a agir de uma forma autoritária e impositiva. E o que 32 fez? Nós queremos a reconstitucionalização do Brasil. Olha as vozes que estão neste momento nas ruas, estão aqui, 3 juristas, você, eu, vários que estão... O que nós queremos é apenas que a Constituição seja respeitada. É quase um grito pela reconstitucionalização do Brasil, é o que nós estamos fazendo. Curiosamente, veja, ninguém vai pegar em armas, porque nós, inclusive, somos contra o uso da violência. Quem gosta de matar as pessoas quando fazem discurso é a esquerda. Eles gostam de fazer isso. Nós não. Nós gostamos que as pessoas entendam quais são os seus papéis e aprendam a respeitar. Se elas não têm capacidade de respeitar porque não entendem, não querem entender o outro, então que elas aprendam a tolerar. A tolerância é quando você aceita conviver com o outro, mesmo discordando deles. Essa é a lógica, por isso eu te parabenizo.